Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Com muita alegria, Pedro e eu e Pedro trazendo aqui para você mais um convidado inédito. Estamos aqui hoje com Guilherme Pontes. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, uma alegria muito estar bem-vindo, muito bem-vindo. Você que é o manda-chuva lá da parte musical do Shalom. Bem menos, tá? Shalom. Bem menos. Gente, menos. Acima do Guilherme apenas Nicodemos e Moisés. O resto está abaixo, pede a bênção. Vamos lá, Nicodemos respeito máximo, mas não é bem por aí não, Guilherme, obrigado, viu, cara? Uma alegria. Gente, mas o Guilherme coordena hoje o Shalom Music, a Shalom Music, a né? Shalom Que Music. é uma produtora. Exato, é uma gravadora, né? Um selo, né? da comunidade. Gravadora. E aí concentra toda a produção musical da comunidade. A gente enxerga a comunidade Shalom como um artista também. É um artista, né? Tem os álbuns litúrgicos, tem o cantai que a gente faz todo ano, que é para alimentar os grupos de oração, tem, enfim, 1 milhão de álbuns que a gente faz, de projetos que a gente faz durante o ano. E aí tem também os artistas que são da gravadora, né? Que é hoje o Missionário Shalom, Sueli Façanha, Yuri Costa, Laura Salvador e Débora Pires. Laura Salvador, que, se Deus quiser... Estará aqui em breve. Estará aqui em breve. É isso aí, gente. Já a gente continua aqui para a gente conhecer um pouco mais do Guilherme e também dessa missão que ele tem lá na comunidade Shalom. Mas nós queremos dizer que falamos aqui diretamente do nosso estúdio em Fortaleza, no Ceará, em nome de Normatel Home Center, tudo para você construir ou reformar. Aqui na tela está o QR Code para você migrar lá para o Instagram e lá você confere todas as ofertas, pode fazer pedido, cotação e os pedidos pelo WhatsApp que está na bio do Instagram da Normatel, tá bom? Deixa o like lá, segue a Normatel e confere tudo que ela pode lhe oferecer para construção ou reforma, ok? Bezerra Oliveira, há mais de 60 anos presente aqui no mercado cearense e já presente em vários estados aqui do Nordeste, hein? Tudo em motopeças, autopeças e também manutenção industrial. Você conta com toda a expertise da Bezerra Oliveira para consertar o seu carro, tá bom? Tá procurando uma peça? Liga lá na Bezerra Oliveira, tá aqui o QR Code na tela. Você vai lá para o Instagram e confere os telefones de contato e tudo mais, tá bom? Bezerra Oliveira. Divina Comida, esse restaurante que tem uma comida com gostinho divino, né? Caseiro, que o Matheus saliva só de ouvir o nome, né? Hoje foi bom, Matheus? Hoje self-service variadíssimo, à la carte, idem, também um salão para você receber amigos, familiares, para pequenos eventos também, climatizado. Então aproveite aí tudo que o Divina pode oferecer e também pedir aqui no delivery, tá? Corre aqui, pede aquela pizza para você comer assistindo aqui ao Guilherme Pontes aqui no Atos Podcast, tá bom? Saboreando uma pizza divina. Valeu? E, por último, e não menos importante, Casa Católica Artigos Religiosos. Casa Católica oferece uma variedade de artigos, né, de qualidade. Está presente a sua loja física lá no centro de Fortaleza, na Major Facundo. E também aqui por este QR Code que está na tela, você pode fazer pedidos pelo Instagram. Tá bom? Confere aí o catálogo de produtos da Casa Católica e faça os seus pedidos. Não esqueça de mandar benzer os itens que você adquirir, tá bom? Importantíssimo isso. Valeu! Todos esses apoiadores / patrocinadores estão conosco nessa missão, Pedro, que não é fácil, mas todo mundo que está assistindo a gente também pode contribuir. De que forma? Exatamente. Você pode virar um patrocinador através do e-mail Atos Podcast Oficial, manda lá que a gente certamente vai responder, ou entrar em contato conosco em qualquer uma das nossas plataformas aí, no Instagram também é Atos Podcast Oficial, e mais ainda se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando esse episódio agora para o máximo de pessoas que puderem assistir. Exatamente, especialmente os músicos da igreja. Tem algum músico aí na sua paróquia que está precisando de um empurrãozinho, né? Aí manda aí, ó, o Guilherme tem uma mensagem para você, certo? Também pode mandar para aqueles músicos que precisam parar de tocar na paróquia. Parar também, né? Seria de bom grado. O Pedro sempre com uma palavra de ânimo. Principalmente para os músicos, né? Eu gosto muito, né? Não, cara, você se reconheceu o seu lugar é importante, né? Claro. Não, muita ajuda quem pouco atrapalha. Mas é uma caridade Excelente. também. É uma caridade. Verdade, se você não tem assim uma grande vocação para a música... É verdade, e tem tanta coisa que dá pra fazer, né? O cara pode ir pra liturgia, né? A pessoa vai acompanhar alguém, rezar por alguém, vai intercessão, né? Aquela história de só tem tu, vai tu mesmo, tem que ser sempre assim?
Não deveria, Não né? deveria, Não né? deveria. Eu acho que, assim, é um dos serviços, talvez, melhores que a gente pode prestar, porque a gente está prestando a quem está... E quando a gente fala de igreja católica, isso é uma coisa muito interessante, né? Algumas pessoas já me perguntaram assim... Poxa, mas por que às vezes é difícil fazer as coisas na igreja católica a nível musical, né? A pessoa, quando ela tá falando isso, ela tá botando a nível de sucesso, de Sim. tocar na rádio, Tá. de ir pra TV e tudo. Aham. Só que o mercado, o mercado musical, ele é muito diferente quando a gente fala do gospel, do evangélico e do meio católico. Porque o centro... do meio gospel, claro que tem a dimensão da palavra, mas quase sempre a dimensão musical, ela tá num lugar muito privilegiado, diferente do meio católico. Não que não esteja, Sim. mas liturgicamente... Vem melhorando. Mas eu digo assim, liturgicamente o posição centro... É o altar, é Jesus, ali, né? A música, ela serve para contribuir, né? É acessório. É como um acessório. Então é difícil... a nível de mercado, uma coisa crescer quando ela é no ato mais importante da igreja, ela é um acessório. Mas assim, eu acho que é um dos serviços mais belos que a gente pode prestar é fazer com que as pessoas rezem. Eu já ouvi uma pessoa falar, não sei se é verdade, né, que tem aquela frase de Santo Agostinho que quem canta reza 2 vezes. Mas uma pessoa me disse que é quem canta bem. Reza 2 vezes. Quem canta bem já vem. Quem canta bem reza 2 vezes. Mas se você cantar sozinho ali no seu cantinho, não, né? tudo bem, na você sua tá casa, pode rezando, cantar né? música. Tá agradando a Deus. É Isso aí, mas... Calma, Pedro, calma, cara. Mas Não, assim, eu acho respire, bonito. respire. Eu acho bonito porque por mais que às vezes... Eu entendo, assim, que às vezes pra gente em alguns lugares pode ser um pouco difícil, né? Mas eu olho também pro coração da pessoa que tá ali querendo... Né, boa intenção. O que você acha disso, Pedro? Não, eu sou Pastoral da boa intenção. Eu tenho um movimento que a gente tem que acabar com o pastoral da boa intenção. Você tem muita boa intenção, mas canta ruim, meu filho. Vai fazer outra coisa, entendeu? Então, Vamos ter boa intenção em outro lugar. exatamente. Vai Nova varrer sua a boa igreja, intenção. vai destruir o carnê da rifa. É isso né? aí. Exatamente. Cobrar o dízimo, cobrar o dízimo. deve ser ótimo. É isso É aí. pastoral do acolhimento, cara. Tem gente que né, um Acolhimento. sorrisão. e tal. Não, a Importantíssima, a cara. gente pode correr o risco de mitigar as outras coisas que são muito importantes. Não, é importantíssimo. Muito importante. É. A pessoa entrar e Aliás- se sentir bem acolhida é muito importante. Aliás, esse é um risco que todo músico corre, né? Um risco da soberba, né? Da soberba, sim, isso com aí tem que certeza. ser- isso eu me lembro demais do Padre Jonas pregando muito sobre O isso. orgulho. O Padre Jonas pregava Com muito certeza. sobre isso. Ele era um... É um baluarte, Era né? um profeta nesse sentido, eu acho. Tinha muito cuidado com os músicos. Tanto que a Canção Nova tem até hoje aquele acampamento, né? Sim, para músicos. Pra Você músicos. não perdia um, cara. Eu não tive a graça até hoje de ir, mas... Não, mas eu sou só um pouquinho mais velho que você, cara. O problema é que o Neto ia pra todos os acampamentos de música, só faltou virar música, né? mas assim... Xotário. 1x0, hein, galera? 1x0, hein? Mas eu vejo que ele falava muito sobre Tu isso. morava mesmo, bem sobre a pertinho, dimensão. cara. Rio de É Janeiro ali, verdade, pega a mas, Dutra. mas deixa eu te falar, quando... É porque assim, a minha história de entrada no Shalom foi uma coisa muito rápida. Assim, me tornar católico Sim. e entrar no Shalom. Foi quase tudo ao mesmo tempo. Tu era porque- meia tigela, católico de meia tigela? Não, nunca fui católico de meia tigela. Pelo contrário, eu não era católico de jeito nenhum. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Mas a tua base familiar? Não, os meus pais não são católicos. Ah, não sabe. Não são. Os meus pais, eles... assim, a minha mãe já frequentou um pouco a missa e tudo, mas os meus pais não são católicos e eu fiz a primeira comunhão por uma dimensão cultural. Assim, o meu pai, inclusive, que me colocou para fazer. Não, olha, tem que fazer a Tinha lá no primeira colégio? comunhão. Tinha um colégio próximo à casa do meu pai que tinha. Tem que, inclusive, eu fui muito aborrecido porque era no mesmo horário do futebol que eu Caramba. fazia no domingo. Então, Aí tu torce o quê? eu sou botafoguense. Olha aí, Aí, aí eu Acho ia... que o Ceará ganhou do Botafogo, não foi aqui? Ganhou não, eu fui no jogo esses dias, foi 2 a ia pegar 0. o cara, ó. Não, eu tava no jogo. Não, eu não sou botafoguense de minha tigela, aí não. certo. Mas eu deixava de ir no futebol pra ir pra primeira comunhão. Graças a Deus meu pai fez isso comigo. Mas quando eu tava pra completar 18 anos, eu tive a minha experiência com Deus, eu tava assim... Aí sim, com 17 para 18 anos, eu tava bem perdidaço, assim. Nunca fui um rapaz eu vou pra balada todo dia. Não, mas eu curtia com os meus amigos, né, e tudo mais.
E aí, quando eu tive a minha experiência com Deus, aquilo mudou radicalmente mesmo a minha vida. Eu lembro da minha mãe falando com uma amiga dela no telefone. Nessa época, os meus pais já eram separados. Então, eu morava com ela numa cidade um pouco afastada do Rio de Janeiro, mesmo da capital. Meu pai mora na capital até hoje, né? Isso em Maricá, né? Em Maricá, exato. É a cidade que ela mora até hoje. Aí, ela falando no telefone e eu estendendo, eu tirando a roupa da máquina pra ajudar ela. Fingindo né? que não estava escutando. Fingindo. E eu ouvindo lá dentro. O Guilherme tá num estado de graça, eu acho. Eu não sei o que tá acontecendo. Parece até que esse menino tá apaixonado. Não, porque ele foi fazer um retiro. E o retiro não era da comunidade Shalom. Era um encontro de jovens da paróquia, assim. E foi a minha primeira experiência mesmo de provar algo diferente na igreja. E como é que tu foi amado. cair aí nesse retiro? Eu vou dar uma chance pra vocês acertarem. Deu uma chance. Diga lá. Claro, é óbvio. Todo mundo quer uma É óbvio. É mínimo de conhecimento cultural. O cara não... O grupo de jovens que a gente participou, eu e ele, né? O grupo de jovens aqui da Paróquia São Vicente, a reunião de sábado, aí o maior chama da galera, da rapaziada, era, rapaz, tem uns meninos lá, cara. Então, mas tem umas meninas, assim, vamos lá. Inegavelmente, é uma rede de pesca, inegavelmente. Mas por quê? O que é que pode tirar um rapaz que tá com 17 anos fazendo faculdade? Eu já fazia faculdade com 17 porque eu comecei o colégio tudo adiantado, né? Sim. Então eu já fazia, com 17 anos eu já estava na faculdade, no Rio de Janeiro, que cantava. Tu já cantava? Já cantava. Mas tu cantava o quê? Onde? Como era? Então, quando eu fiz ali... na verdade, desde pequeno eu cantava, né? Mas pra valer, quando eu tinha ali meus 14 para 15 anos, eu fiz um grupo de amigos e um deles é sobrinho do Jorge Versilo, né? Então, ele inclusive tá morando aqui em Fortaleza, né? A gente já tentou combinar algumas vezes até de se encontrar. Mas enfim, ele é sobrinho do Jorge Versilo e a gente, assim, tinha aquele mesmo grupo de amigos, saía muito, a gente fez uma banda junto e a gente começou a ir muito pra casa do Jorge pra poder ficar lá tocando e tal. Eu já cheguei a cantar, inclusive com o Jorge, no aniversário do pai desse meu amigo, que é irmão do Jorge Versilo, né? Legal. Então eu já frequentava esse meio com 16, 17 anos. Então, assim, poxa, um cara que frequenta esse meio, que eu tinha um sonho, assim, de ser artista, de tocar na... Eu falava pra minha mãe, você vai me ouvir tocar na rádio ainda, eu vou ser famoso. E se cumpriu, né? De certa forma se cumpriu. Mas eu ficava, vou ser famoso, aquela coisa toda. O que pode tirar um... Assim, entenda, óbvio que Deus é capaz de tudo. Sim, sim. Mas eu digo assim, era improvável, né? O cara, eu não ia chegar e falar assim, vou pra igreja. Não ia. Não pediu uma partida do Botafogo. Claro que não. Eu ia no Maracanã direto. Na época, Maracanã e depois no Newton Santos. Eu conheci uma menina, me apaixonei por ela, né? E aí comecei a frequentar a igreja por causa dela, porque ela e a família dela iam pra missa religiosamente todos os domingos e às vezes até no dia de semana. E eu percebi que para me aproximar dela eu precisava ir para a igreja. Como eu estava num momento não muito fácil da vida, ali, né, acabado de completar 18 anos, tinha tido um problema com meu pai, de discussão mesmo assim, a gente tinha se desentendido. Então não estava muito bem. Acho que juntou a coisa toda e eu acabei dando uma chance. Bom, para namorar ela, para namorar ela eu vou ter que ir para esse encontro. Pois bem, eu saí do encontro 3 vezes pior, no melhor dos sentidos, que ela, na dimensão da religiosidade. Eu queria morar na igreja, praticamente. Mas era carismático, esse retiro? Esse retiro era carismático. Ele era um EJC, um encontro, né, de jovens com Cristo, mas, curiosamente, o núcleo que coordenava, todos eles hoje são consagrados de novas comunidades. Sim. Um deles, inclusive, é da aliança da comunidade Shalom, que é o Diogo, mora lá em Niterói, é um amigão meu, assim, da vida mesmo, né? Aí então, tu saiu doidão. Aí eu saí realmente. E todo mundo percebeu essa diferença. Então, é porque o cara muda mesmo. O cara muda. Você começa... Tem certos assuntos que você não quer mais falar. Você começa a querer mudar o estilo de vida. E aí a minha mãe percebeu. Então, e foi engraçado, né? Porque, como eu disse, eu tava tirando a roupa da máquina pra ajudar ela e estendendo a roupa. Uma coisa... Assim, normalmente o cara, 17, 18 anos, né? Normalmente o cara... Poxa, que saco, né? E eu fazendo assim... Ai, meu Deus, assim, né? Pensando em Deus, pensando na experiência que eu tinha tido, e a minha mãe contando isso ao telefone. Ele tá muito estranho, porque ele tá. Tudo que ele faz em casa, ele parece que tá apaixonado. E eu tava mesmo. E eu não sabia explicar com palavras, mas a impressão que eu tinha. Assim, eram 2 coisas. Primeiro, eu perguntava a Deus o que tinha. Por que ele tinha demorado tanto
né? Por que ele tinha me deixado percorrer tantas coisas antes de encontrar, né, aquele amor, que é uma coisa que a gente não consegue explicar, né? A gente se sentir amado, a gente é uma coisa divina mesmo, a gente não consegue dizer em palavras, né? Então essa era uma das coisas que eu perguntava a ele, e a outra coisa que eu dizia era: rapaz, por esse amor eu largo tudo, por esse amor que eu tô sentindo, não tem nada, sentido, não tem nada que assim seja maior. Assim, meus sonhos viram pó, viram poeira, assim. Então, só que eu não conhecia a comunidade Shalom e conheci a Canção Nova por causa dessa menina, né? Porque ela frequentava, eu cheguei aí na Canção Nova uma vez, mas não me chamava atenção. Curiosamente, quando eu chegava lá, legal. Foi importante pra mim pela dimensão musical. Sim. Porque, veja bem, eu ouvia... Também ouvia rock, viu, Matheus? Eu ouvia... olha aí, eu também ouvia rock, não era só você não, Matheus. Mas ouvia também, obviamente, o Jorge Versilo, o Djavan, toda essa escola musical do MPB. No Rio a gente costuma ser eclético, né, de ouvir um pouco de tudo e tal. E a Canção Nova foi importante para me mostrar que no meio católico havia música também de qualidade, porque era normal, como tudo para mim, a missa era uma coisa chata, banal. Então a música católica também seria uma coisa assim, uma coisa chata e tal. Saco. E aí eu comecei a ouvir o Dunga, a Eliana Ribeiro, as pessoas que se apresentavam na Canção Nova e... Nossa, mas que diferente. Tem música de qualidade, nossa, que coisa boa. Lembro que o primeiro DVD que eu vi de católico assim era da Eliana Ribeiro, aquele DVD Barco à Vela dela. Achei fantástico. E aí comecei a ouvir, né, esse tipo de música. Então a Canção Nova foi super importante para mim nesse sentido. Mas não me chamou a atenção como os consagrados da comunidade Shalom, que eu não sabia explicar o que eles tinham, que eu olhava para eles e falava assim, gente, eu quero isso. Eu quero isso que eles carisma, vivem. Né, cara? É impressionante. É uma coisa impressionante. E depois que eu vi, eu fui acompanhado também por uma pessoa e tudo, rezou por mim, me ajudou muito a encontrar, porque eu falava, eu quero viver algo, acho que Deus está me pedindo algo, mas eu não consigo dizer o que é. Mas como tu conheceu a comunidade Shalom? Então, eles fizeram o que a gente chama de seminário de vida no Espírito Santo. Sim. Na comunidade Shalom, ela é a porta de entrada, ela é o lugar da experiência com Deus, né? Onde você recebe a primeira catequese e tem a efusão do Espírito. Na verdade, isso é quase a linha condutora da comunidade Shalom. É a experiência com Deus, experiência com o Espírito, serviço aos outros. É uma coisa que a gente passa a vida nesse círculo. Né? A gente renova a experiência com Deus, renova a experiência com o Espírito, serve, aí renova e por aí vai. Então a gente dá isso também, procura dar também para as pessoas. Nesse nome que hoje eu até pessoalmente, isso é uma coisa pessoal, pelo amor de Deus, Moisés não me mata. Mas fazer um corte, hein? Atenção pro corte, não, mas é aquele nome que às vezes eu acho que é difícil de explicar para as pessoas de hoje, né? Eu vou pro seminário de vida no Espírito Santo, já é longo, a gente já sabe que no tempo de hoje, pronto, a pessoa já não tá nem escutando mais. Mas enfim, é esse seminário que eles foram fazer em Maricá pela primeira vez, da comunidade Shalom, e aí eu já tinha tido minha experiência com Deus. Bom, já estava ali no seio da igreja, servindo, indo para a missa todos os domingos, já cantava na missa, né, e tudo mais. E aí eles falaram, a gente vai fazer um seminário de vida. Eu não sabia bem, não conseguia entender direito, porque eu tinha acabado de entrar na igreja, né? Não conseguia entender direito o que era. Mas eu falei, bom, eu vou ver como é e tudo mais, né? E aí os consagrados da comunidade Shalom foram até Maricá para poder servir. E aí eu vi um dos rapazes que estava lá servindo, me chamou muita atenção, a alegria, a forma de serviço, aquelas coisas de Deus, né? Eu olhei e falei, rapaz, eu quero ser isso aí, isso aí, alguma coisa que ele tem dentro dele, eu quero pra mim, entende? Então, e aí foi esse rapaz também que rezou por mim, me acompanhou, né? Diz ele que olhou pra mim e Deus já começou a falar, colocar as coisas também no coração dele. Foi muito surpreendente, inclusive, a oração que ele fez por mim. Deus falou muitas coisas, revelou muitas coisas da minha vida que realmente tinham acontecido, me fez promessas que se cumpriram também. E aí ele me falou, conta um pouco da sua vida com Deus. Aí eu contei da experiência e falei, olha, depois dessa experiência, eu fico passando o meu dia querendo rezar, então eu sinto que Deus me chama ao silêncio da manhã, na minha manhã, procurar ter mais silêncio, eu procuro rezar nas primeiras horas do dia, porque a minha mãe e o meu padrasto saíam para trabalhar,
a minha irmã, de manhã eu que cuidava dela, mas ela acordava um pouco mais tarde. Então eu aproveitava ali aquele momentinho para rezar, né? E eu tinha uma coisa também que era clara para mim, era que quando eu saía do grupo de oração ou de algum retiro, a gente ia pra pizzaria, né? Aquela coisa toda, aquela convivência, aquela fraternidade super sadia. Quando chegava em casa, eu me sentia triste. Eu me sentia mal. Aqui não é meu lugar, eu não queria voltar pra cá. Eu queria estar lá com eles. Eu queria estar com eles e viver de retiro em retiro, entendeu? Eu não sabia explicar, né? Era o nome que eu dava. Eu queria viver todo final de semana no retiro pra eu servir, entendeu? Pra eu estar ali com os jovens e tudo. Quando eu disse isso, pra ele falou, olha, você tá descrevendo a comunidade de vida, Shalom, pra mim. Que é, de fato, a manhã de oração, em silêncio, as primeiras horas do dia, porque o Moisés acredita que nós temos que dar as primícias a Deus, então as primeiras horas do meu dia eu já tenho que dar a Ele, já pertencem a Deus. A dimensão da vida comunitária, que realmente eu moro, assim, óbvio, hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, a gente tem uma residência só nossa, e a casa masculina tem ali preservada, né, residência masculina e feminina. Mas a nossa vida comum é muito intensa. Né? Então eu estou sempre no almoço, no café da manhã, no jantar, nos momentos de oração, seja a missa, a oração comunitária, o trabalho, o apostolado. Não tem nada que a gente faça sozinho na comunidade Shalom. É um negócio impressionante. A gente está sempre com irmãos. Né? Então, isso também foi uma centelha dentro de mim que eu vi. Né? Então, hoje eu percebo, se eu fosse acompanhar alguém como eu veria com clareza também, né? Ele realmente está falando. Aí tu tinha quantos anos? Nesse momento eu tava com 18. 18 anos. Tava com 18. E aí com 19 eu já ingressei na comunidade. Já fui para Florianópolis em missão. Então foi tudo muito rápido. E teus pais? Tudo muito rápido. Enlouqueceram, né? Enlouqueceram. Quase. Minha mãe me perguntava no que ela falhou. Onde foi que eu errei? O que eu deixei de te dar, né? O que eu deixei de fazer para você? Mas você chegou a fazer vestibular, Enem, alguma coisa? Então, cheguei a fazer, não passei, aí fui para uma faculdade particular de biologia. Depois vi que não era isso, tranquei, comecei a fazer produção musical num curso, uma escola que tem lá no Rio, que é a IATEC. E aí fiz e aí ingressei na comunidade, né? Então foi tudo meio de repente, assim. Os pais têm essa preocupação que é saudável, né? Normal, e que é totalmente compreensível por parte dos pais, né? Normal. Tanto pelo amor como pela experiência de vida. É, né? Óbvio, Você sabe, mas assim, surpreendentemente, hoje os dois estão quando Deus confirma, tranquilíssimos. Acabou. Tranquilíssimo. Depois que eu ouvir tua voz no rádio aí, na capa do CD. Eu confesso que eu imagino que o meu pai tenha ficado mais tranquilo, porque ele viu também que eu estava fazendo algo que eu gosto, né? Não é sempre assim, né? Na comunidade. Hoje, e assim, eu digo com muita franqueza, eu não sou o coordenador, eu estou como coordenador hoje. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã, e é literalmente amanhã mesmo. Você é missionário, né? Então, assim, pode acontecer daqui a pouco a gente ser transferido para outra cidade, né? Mas esse fator que não fui eu que escolhi, né? Acho que deixou os meus pais mais tranquilos. Nossa, ele tá cantando. Na época que eu era do missionário, né? Nossa, ele tá cantando. Eu lembro da primeira vez que eu fui pra Canção Nova, dentro do Missionário Shalom, e a minha mãe foi me assistir. Foi lá assistir. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Aí foi uma coisa muito legal, assim, que foi um choque de realidade pra mim, pra eles. Choque de realidade no sentido assim, eu encontrei com eles no meio da Canção Nova, tudo normal, e a gente andando, e de repente, é um menino do Missionário Shalom, tira uma foto comigo? Tira uma foto comigo. Aí até o meu padrasto falou, meu Deus do céu, a gente tem que se esconder, a gente tem que ir pra algum lugar, porque já tava ficando assim, a gente não tava conseguindo, e até porque era um evento muito grande, muitos jovens e tudo. Nesse sentido, no sentido também de ver a minha mãe num local onde não é comum ela estar, né? Porque é um local católico, então para mim era também uma fonte de satisfação, de poxa, né? Agora vamos lá, agora chegou a hora de eu devolver, de eu dar para ela em evangelização aquilo que eu recebi, né? Mas a minha mãe gosta do Emanuel Stênio, minha mãe não gosta do missionário. Sempre que eu falo isso pra ela fica doida comigo. Mas é verdade, a verdade é assim, que nesse dia
teve o show do Emanuel Stein e logo depois o show do Missionário Shalom. Ela falou, olha, Guilherme, o show de vocês Muito é fantástico. Muito bom, mas o Emanuel, eu gostei muito desse rapaz. Nossa, a música dele é muito boa. Até hoje, de vez em quando, ela escuta, você fala, ele tá é muito certo. bom, ele é muito bom. Tá certo, é isso mesmo. Figurou. É demais, gente consegui boa. falar com ele, mas não deu certo a gente gravar. Mas gente em breve, hein, boníssima. Manuel? Presta Gente atenção aí, boníssima. viu? Traga ele pra cá, inclusive, eu preciso me vingar dele, porque no Hallelujah ele me fez passar. E eu, inclusive, até tirei sarro dele, porque eu tava no Hallelujah, aí ele veio, me deu um abraço. Eu gosto muito dele, sei que é recíproco, né? Aí a gente se cumprimentou, poxa, que legal ver você aqui no Hallelujah e tal, não sei o quê. Aí uma menina da comunidade de Canção Nova olhou pra ele e falou assim, olha, aproveita e grava aí, que você tem que gravar um negócio de bastidor. Parece que eles estavam cobrando ele de gravar alguma coisa. Ele pegou o microfone, liga aí a câmera. Galera, tô aqui com o Guilherme da comunidade. Eu falei, tô acreditando, não tava nem preparado, tava só, né? Só encontrei ele com ele. Aí eu aproveitei e disse essa história da minha mãe na câmera. Falei, não, eu vou aproveitar que eu tô aqui pra dizer, Emanuel Stein, que a minha mãe não gosta de ouvir as minhas músicas. Ela só gosta, você vai me deixar sem graça, eu vou te deixar sem graça também. É uma figura, gente boníssima. É, legal, cara, muito bom. Eu conheci o Emanuel lá no PHN em 2008, ó. Entregando de novo, ó. Não é até só um pouquinho de tempo. Tava andando lá 2008 eu não tinha nem me formado ainda no colégio. Eu tava andando no meio lá do centro de eventos. Falando em colégio, perdão lhe cortar, mas assim, dentro dessa história tem uma coisa muito engraçada, essa história que eu tava contando. Eu estudei no Nossa Senhora de Lourdes, que é o mesmo colégio que a Emília estudou também, né, quando morava lá no Rio. Tudo que é comunidade Shalom... Emília é tua... A Emir, Maria Emir. Ela estudou lá, ela morou no Rio. Ela né? contou pra gente. Ela estudou no Nossa Senhora de Lourdes, né? Eu também, então... tudo que a comunidade fazia, vocacional, retiro de carnaval, tudo era lá. E eu estudava lá e nunca ouvi falar da comunidade lá. Eu fui conhecer lá em Maricá, ainda distante, né? Uma outra coisa, né? Eu fico impressionado com essas... Coincidências. Essas delicadezas de Deus, parece uma coisa curiosa. Assim, por que eu não encontrei ali naquele momento? Por que eu não ouvi falar? Tanto que quando eu fui pro primeiro dia de vocacional, que era um colégio de freiras, né? Quando a irmã me viu, ela, bem-vindo, bom dia, bem-vindo. Guilherme, o que você tá fazendo aqui? Eu vim pro vocacional. Vocacional da Shalom? Você tá fazendo vocacional da Shalom? Eu assim, fulana, vem cá ver. O Guilherme que destruiu o colégio tá no vocacional. Vem cá. Aquele menino bom. Aquele menino bom da igreja, vem ver. E elas impressionadíssimas. O que aconteceu? Tem 3 anos que você saiu daqui, era uma peste, né? Só andava com peça boa. E aí fiz o vocacional lá no colégio. Então é uma coisa... Umas coisas assim, impressionantes que Deus vai fazendo. E, cara, e como é que tu entrou no MSH? Como é que foi? Como é que foi o processo? Bom, vamos lá. Primeira coisa é que o missionário realmente foi uma das promessas que Deus me fez. Foi. Né? Quando um pouco antes eu estava no vocacional, um pouco antes de ingressar mesmo na comunidade, eu já muito ativo na dimensão da arte ali da comunidade, no momento de oração Deus tinha feito essa promessa, mas é a promessa que faz através da boca de uma pessoa. É aquela coisa que pode ser que seja de Deus, pode ser que não, né? Às vezes acontece. A gente sabe que Deus utiliza as pessoas como instrumentos, mas eu, naquele momento ali, quando eu vi, eu falei, tá, não sei não se vai rolar isso aí, vamos ver. Mas, ao passar dos anos, e é óbvio que eu ouvia muito isso, mas é normal, hoje, estando dentro da comunidade, eu vejo que é normal. Uma pessoa canta minimamente bem, né, tem ali um jeito parecido, talvez, com o Morel, com o Gustavo, a pessoa já olha, não, um dia você vai cantar, né, no missionário. Pois é, mas isso é uma coisa que eu já vi muita gente... Precisa pouco, né, de músico e de quem toca violão, eu tô dizendo assim, não, pouco. O fato das pessoas me dizerem, o que eu tô querendo dizer é, o fato das pessoas me dizerem isso naquela época não quer dizer nada, absolutamente nada. Né? Sim. Mas as pessoas me diziam, você vai cantar no missionário, tá bom, ok. Mas, de fato, quando eu tava... Eu era postulante, depois na casa de formação, que a gente chama de discipulado. E aí fui pro 2º ano de discipulado em Natal. E aí, no meu 2º ano em Natal, se não me engano, do 1º pro 2º ano, eu vim para Fortaleza para Companhia de Artes por um tempo. Eles estavam com uma necessidade de uma pessoa que atuasse por 3 meses para ficar no lugar de um rapaz que não podia mais ficar.
na Companhia de Artes, e aí eu assumi o lugar. E aí a gente foi para Brasília para uma apresentação. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o Gustavo pessoalmente, né? E o Morelzinho ia embora, acho que no último dia do Congresso de Jovens, né? Era esse o evento, né? Um Congresso de Jovens Shalom. Ele ia embora no último dia e o Gustavo ia ficar praticamente sozinho. Lá era o único do missionário lá. E ele já estava meio que de olho em mim, já de... Eu não conhecia, mas ele me conhecia por ver. Esse menino cantou uma missa tal que eu vi. Tava te Poxa, ele monitorando, canta bem. tava te monitorando né? ali. E aí ele... Ei, me ajuda no momento de louvor? Você canta, você fica ali no palco, ali na frente comigo? Tá bom, beleza. Aí eu fui, e aí... Eu lembro que nesse dia até, quando a gente foi pra Coxia lá, não lembro se era um teatro, se era um ginásio, mas enfim, eu encontrei com a Débora. E a Débora eu já tinha visto algumas vezes, né? Já tinha conversado com ela. Falei, ó, diga pro Gustavo pra ele não inventar essas histórias, não. Ela, você não sabe de nada, meu filho. Falou assim, você não sabe de nada, você não sabe da minha metade. Aí eu já vi que tava acontecendo alguma coisa curiosa ali, né? Ao mesmo tempo, eu lembro que eu vim a Fortaleza também para um retiro de composição, que a gente faz, né, normalmente para compor os álbuns litúrgicos, a gente se reúne e tudo. O Moisés me viu, aí ele falou assim, e aí, meu filho, já veio de vez? O Moisés soltou. Aí ele, não! Aí saiu andando, tipo, sem graça. Aí eu, o que tá Moisés, acontecendo? eu acho que eu falei alguma coisa que não deveria. Acho que ele não veio de vez, então é melhor deixar pra lá essa história. E ali eu fui percebendo que tinha alguma coisa rolando mesmo nos bastidores, né? E pouco de tempo depois, o Gustavo me chamou, olha, o Morel vai ter que se ausentar por um tempo por causa do trabalho, a gente vai fazer uma turnê no Sul, que vão ser 10 dias, são 9 shows em 10 dias. Então a gente queria alguém para substituir. Você topa aí? Eu topo, sem problema, sem compromisso nenhum. E não sabia, mas ali acho que já era meio que um teste, né? Sim. E dali pra frente, eu depois de pouco tempo, saiu o meu discernimento pra vir mesmo pro Missionário Shalom. Passei 6 anos, feliz. 6 anos. Entrou em que ano? 2018, se não me engano. 18, 2018. Né? Eu tava lá no Aleluia quando lhe anunciaram lá. A primeiro show que eu... Nossa. Vou falar os eventos que tu tá, macho. Tu tava servindo vinho na Santa Ceia, pisou na lama do dilúvio, tu foi o catequista dos noivos da boda de Caná. Vou falar os que tu tá, macho. Tu vê o bullying, viu, aqui, como rola tu duvida, deu não, aula mas pro olha Guilherme. só, dessa vez tu levantou pra ele cortar, né? Dessa doido, vez você levantou a Não, bola. mas 2018, Mas 5 coisas que o cara fala que o Neto fala. Eu tava lá. Macho, Não, tu mas tava 2000 em tudo, mano. Peguei em 2008. É. Ele é do período paleolítico católico. Total. Tava na ordenação do Padre Jonas. Tava. Eu assisti pela televisão. Eu tô com medo de dizer assim. Não, e o Moisés, fundador da nossa comunidade, teve a experiência com Deus. Ele falou, não, eu lembro. Me lembro como se fosse hoje. Tava em todo canto. Eu assisti pela TV. É o Forrest Gump católico. A ordenação do Padre Fábio de Mello. Aí isso aí eu assisti. Assisti pela TV. Canção Nova transmitiu. Mas eu lembro desse show do Aleluia, foi uma loucura. Porque muita gente, né? Nervosismo. E todo mundo comentando: bateu caraca, a voz é idêntica do Morel. Nossa, muita gente me fala isso até hoje. Aquela expectativa, né, que se gerou. Porque quer queira, quer não, o Guilherme, o Morel, assim, virou uma grande referência, né? Vaidade nenhuma nisso. Pra mim, eu já falei isso pra minha esposa algumas vezes, não tinha que ter desfeito esse trio. Pra mim, esse trio é o trio inesquecível do missionário. Débora, Gustavo e Morel. É o trio pra mim que... Se pudesse não se desfazer, primeiro era pra estar até hoje. Eles chegaram num nível que eu acho que vai ser difícil outras pessoas, mesmo eu que passei por lá, outras pessoas chegarem assim. E os 3 timbres ali. Era assim, a nível de visual, pra mim, eles se encaixavam. No palco, né, também. A dimensão de voz, nossa, era maravilhoso. E vou te falar, são 3 pessoas, 3 grandes potências na evangelização. Os 3, cada um a seu modo. Sim. Cada um a seu modo, né? Eu conheço um pouco dos 3, assim. A Débora, por exemplo, a gente é até compadre, né? Sou padrinho da filha deles, da Clara, São Paulo. São Paulo, né? Eu moro em São Paulo. Então, assim, uma grande evangelizadora, conhecedora da teologia do corpo, desses temas de castidade, assim, é um fenômeno. Não, e a voz? Os dois são maravilhosos, ela e o esposo, assim, assim, maravilhosos de conversa, de tudo.
O Morel, artisticamente, já não tem nem mais o que se dizer, né? Ele já se provou no pop rock, já se provou no pagode, eu não sei mais o que ele quer fazer. Vamos pra música clássica, tocar violino. É um fenômeno, né, também. O Gustavo é uma figura ímpar na dimensão da animação do palco. A palavra que eu queria dizer. Da coreografia. A animação de palco e quando eu falo ele animação, tem muita presença. é a presença, exatamente. É ímpar. Ele conduz muito bem, ele tem um domínio ali. Assim, eu acho que vocês não tiveram ainda a possibilidade de ver, mas a gente escuta isso com frequência na comunidade. É difícil você participar de momentos pós-efusão, né? Como você está ali no seminário de vida, teve efusão. Normalmente a gente faz um grande louvor. É diferente quando o Gustavo tá. É muito diferente. Porque é um jeito que ele tem de fazer as pessoas realmente assim, tirarem o pé do chão, extravasarem, ficarem alegres. É uma coisa assim ímpar. É um dom mesmo que ele tem. É um dom. Maravilha. Então, assim, os três são maravilhosos. Tu sentiu de alguma maneira o peso? Pô, vou substituir o Morel, cara. O peso interior, meu. De cobrança, né? De cobrança. De dar o melhor e tal, rapaz, né? Quem que nunca sonhou ser o Morel? De verdade, assim, dentro da comunidade, assim. São as pessoas que a gente cresceu na comunidade. Cresceu entre muitas aspas, né? Que eu já tinha 18 anos. Mas que a gente foi ouvindo e crescendo na comunidade. Ele, o Davidson Silva, musicalmente... Mesmo, eu quero ser esse cara. Como é que eu faço isso que ele faz? Até hoje, tem muita coisa que ele faz que eu não... Até assim, quando a pessoa fala assim, nossa, a voz deles é igual. Dentro de mim, eu fico... Assim, eu sei que o timbre é parecido, muito parecido, mas o Morel faz muita coisa que eu não consigo fazer. Não tem nem comparação. De verdade, não é falsa humildade, não. É de verdade. Sim. Se trouxesse aqui pra essa mesa, ele faz aqueles melismas de... Eu não consigo. Eu consigo fazer algumas coisas, mas... Não tudo. Então eu senti esse peso. Meu Deus, e agora? Eu não sei fazer outra coisa, um grande peso. Eu não sei dançar nada. Zero danço muito. Eu lembro de um amigo que na época eu tava morando em Natal e ele é de Natal. Quando saiu a notícia, ele falou, e agora como é que você vai fazer? Como é que tu vai se virar? Aí eu não sabe nem 2 pra cá e 2 pra lá. O que ele tá querendo dizer? Tipo assim, eu vou pegar minhas malas, vou pra Fortaleza e vou morar lá. Não, tô falando assim da dança, né? Porque você é um zero esquerda, né? Dançando. Você não sabe dançar. Não, aí eu não sei realmente isso aqui, o que vai acontecer, eu não sei. Mas, assim, acho que deu pra, pelo menos, não passar vergonha, pelo menos, assim... Nos últimos 5 anos que eu estava. No primeiro ano eu passei muita vergonha. Sofreu um pouquinho, né? Teve uma vez que eu tava no Rio Grande do Norte, em algum lugar. E eu tava lá no palco e não sei o quê. E aí eu tô olhando uma menina, aqui na minha visão periférica, fazendo assim, ó. Aí falando com a garota do lado rindo dela. De ti. Não sei o quê. E eu, gente, eu tenho certeza que ela tá me zoando porque eu tô dançando. Aí o cara mal, desconcentra, né? Você... E vai fazer zumba, né? Aí vai meter todo mundo. Nesse sentido, era um peso. Mas eu vou te falar, eu fui muito bem recepcionado. Muito. Tanto pelos membros de dentro do missionário, fiz grandes amigos ali dentro. O Alisson, o pessoal do instrumental mesmo, assim, viraram grandes amigos meus, né? Sim. Muito bem recepcionado pelo povo. Muito. De verdade, eu ouvi pouquíssimas vezes cadê o Morel? Pouquíssimas vezes. Eu queria o Morel de... Olha, pra te dizer, foram 2 ocasiões que aconteceram. Uma, mas era muito recente, né? A primeira vez que a gente foi pra jornada no Panamá. Primeira vez que eu fui, com o missionário. Foi logo lá no após, Panamá. Né? Aí tinha uma menina falando lá em espanhol. Ok, Débora está aqui. Gustavo, ¿dónde está el otro? Aí eu falei, muito gusto, outro. aí ela morreu de rir, né? Que eu ainda saí assim com um jogo de cintura. Falei, eu sou o outro, beleza. E engraçado que ela ficou me chamando de outro, né? Virou assim, quase um apelido, outro. Super tranquilo. E uma vez que uma pessoa virou e falou pra mim, Guilherme, eu gosto muito de você, mas eu não queria que o Morel tivesse saído. Eu disse pra ela, eu te entendo, porque eu também não. Como fã do missionário, eu também não queria que ele tivesse saído. Tu acha que tu entrou no auge do MSH? Eu acho que... assim... Eu acho que sim.
Eu acho Foi um que momento sim. ali que tava eu acho que era um momento ápice. no hype, é porque né? eu ia, assim, eu vou explicar a minha hesitação. É porque internamente não era o auge, bem Entendi, sinceramente. entendi. Internamente era um momento de dúvida. Sim. Era um momento, poxa, o Morel vai sair, a Débora tava pra sair. Aham. Então, internamente, era um momento de assim, a gente não sabe o o público que não vai sabia. ser. O público não Mas sabia. o público não Mas percebia. em termos Pro de público era- entrega era, musical, de a convites, repercussão, com né? certeza, de Vocês convites estavam- de show. A nossa. referência, vocês estavam em todo canto, cara. Com certeza. Cantar toda hora era Com só dava certeza, MSH. com certeza. Isso com certeza. Com E certeza. aí depois disso surgiram outros no Sim, mercado, né? Outros aham. nomes no Brasil. Aham. Aí a gente pode citar com mais ênfase assim a Colo de Deus, Colo de Deus. que também preencheu, né, um Sim. pouco. Eu acho que a pegada do MSH, né, esse apelo jovem com a batida que vocês Aham. desenvolveram, né, com a coreografia, isso tudo foi a marca dos anos 2010 ali, da sim. igreja. O Gustavo sempre comenta que foi acho que o Bote Fé, né, na época da jornada do É. Rio, deu uma ajuda também nessa guinada. Funcionou bastante, Eles tocaram em muitos Botifés, assim, no Brasil, Pelo Brasil todo, né? Então isso deu uma alavancagem, porque todo mundo via aquela banda que faz a coreografia, né? Que não tinha tanto, assim. Isso, Então, realmente. E a Colo de Deus, tem outros, né? Agora tem mais, né? Tem a São João Paulo II. Sim, a Fraternidade, Fraternidade São João Paulo II Se bem também. que a gente comentando sobre isso com o Diácono Léo, né? Ele disse, cara, mas a banda Domes lá no início dos anos 2000 já tinha verdade, showzão, é metais, verdade, era é verdade. a coreografia Não é que toda, não né? tinha, não. Eu acho que a gente olha assim, porque com o incendio de esse período do missionário, talvez ser o período das redes sociais, o período onde a gente... Bombou mais, Exato. Então acaba ficando numa certa evidência. Mas a gente estava falando antes que eu, por exemplo, conhecia a Eliana Ribeiro e não conhecia o missionário Shalom. Exato. Né? Então... assim, mas realmente hoje a gente está vivendo uma época ímpar no sentido assim, a Colo de Deus, o Frei Gilson tem levado a música católica para lugares assim que seria difícil a gente pensar. Agora, daqui a pouco vai ter no Réveillon em São Paulo, né? Acho que Padre Marcelo, o Frei Gilson e a Colo de Deus, lá na Paulista. Vai estourar. Na Paulista, junto com todos os outros artistas que já tocam na os Paulista. seculares, né? Que loucura. Mas- O Frei Gilson foi há um tempo atrás para Barretos, se não me Barretos, engano. Onde que a gente imaginaria que a gente teria música católica em Barretos? Graças a Deus. Graças a Deus que eles estão chegando. E eu conheço, ocupando inclusive, os espaços, né? os meninos da Colo de Deus, fantásticos. Assim, muito gente boa. O pessoal dali, Benito, Maicon. O Flávio eu conheci, inclusive, quando ele era da Colo de Deus, que também é um monstro, assim, musicalmente, de pessoa, gente boníssima. Guilherme, vamos falar aqui sobre a musicalidade da comunidade Shalom, que você está à frente agora aí da gravadora, né? Como é que tu enxerga a musicalidade da comunidade em termos de evolução, de maturidade? Tu acha que vem ainda, nesse processo ainda, de mais maturidade ainda? Ou tu acha que, chegamos aqui no nível, como é que a gente vai... Eu acho que a maturidade, eu acho que é uma boa palavra para definir, mas eu acho que a maturidade, isso aqui é uma opinião minha, certo? Assim, eu acho que a maturidade ela traz alguns riscos também, que é a gente perder o frescor. Hoje, a minha visão é que a gente ganhou em maturidade na musicalidade da comunidade, mas eu acho que a gente precisa de um pouco de frescor. Em que sentido? Hoje eu noto que uma das marcas da musicalidade da comunidade é uma profundidade espiritual que a gente escuta em Fogo Abrasador, Sim. que a gente escuta em Eterna União. A Eterna União, graças a Deus, é mais recente. Então isso prova que o que eu tô falando não é assim, não é Machismo. não, eu tô dizendo assim, não é nem unanimidade. A musicalidade da comunidade perdeu o frescor. Não é isso, ela tem. Só que Felicidade eterna. a gente faz 20 músicas para ter uma Eterna União, entendeu? Eu acho que, e aí é só um achismo mesmo, a impressão que eu tenho é que antigamente era menos, você tinha que fazer menos músicas para ter essas preciosidades. A gente tinha Nicodemos Costa, tem ainda, né? Graças a Deus. Eu digo que tinha porque antigamente ele fazia era mais presente. Exato, fazia muito mais músicas, obviamente, do que faz hoje. A gente tinha grandes nomes que saíram depois da comunidade, como o Fernando Martins, o Isaías. A gente tinha uma profundidade que hoje
E isso é assim, não posso nem falar que é uma crítica, só que se for uma crítica é até pessoal, porque eu participo das composições. Claro. Às vezes é difícil de você entrar na profundidade, mas eu acho que isso é uma questão, inclusive, do tempo de hoje. Por quê? Porque hoje é muito mais difícil parar para rezar. Por conta desse bichinho aqui, né? Então hoje é muito mais difícil. O mercado pede músicas mais chicletinho, né? Exato. Refrãozinho. Exatamente. Então, e é normal que a gente se adapte. É normal, né? Só que aí eu acho que a gente precisa pedir uma sabedoria ao espírito de aliar isso à profundidade. A gente não pode perder. Mas assim, eu digo isso, mas a gente tem... Por exemplo, a gente acabou de fazer um álbum litúrgico que foi da dedicação da igreja. Nós fizemos músicas para a dedicação da igreja. Já? Já foi lançado. Tem músicas ali, e que inclusive a Laura Salvador participou da composição. Ela, para mim, é a Nicodemas, né? A novo Nicodemas desse tempo, que tem muita profundidade. Acho que está faltando pessoas como eu, outras pessoas aprenderem, entrarem nessa mesma dinâmica, né? Para poder entrar, né? E aprender com Nicodemos Costa e tudo. Então esse álbum da igreja tá assim de uma profundidade enorme, na minha opinião. É todo entendeu? litúrgico. Ele não é litúrgico no sentido de tem a música de entrada certinho, o Kyrie. Não é. Ele é das músicas de dedicação. Entendi. Porque você, numa dedicação de uma igreja, assim, eu tinha participado uma vez só, mas não da forma como foi lá na Igreja do Ressuscitado. Você tem alguns momentos, por exemplo, tem um momento que ele vai aspergindo a igreja, tem um momento que ele marca com óleo a parede e as cruzes que são distribuídas na igreja. Então, para tudo isso... Tem uns hits próprios. Exatamente. Né? Para tudo isso, a igreja ela sugere que tenha música. E aí eles te dão as possibilidades de letras, possibilidades de tema, né? Então, a Laura reuniu, acho que algumas pessoas, e fez as músicas para cada tema. Então, por exemplo, você tem uma música de aspersão desse álbum, que é um negócio assim... De verdade, assim, toda vez que eu escuto, assim, me dá muita vontade de chorar, eu fico muito emocionado, porque realmente é muito profundo, faz a gente tocar mesmo o coração de Deus. Mas assim, pra trás não sei também, se eu consegui, exemplo, se eu confundi mais ou se eu me expliquei. Não, eu acho que confundiu. Muito obrigado, Guilherme. Você que não entendeu nada igual a mim, volta aí, assiste novo. Eu tô querendo dizer assim, eu, Guilherme, como coordenador da gravadora, eu não tô de todo satisfeito. Sim. Com o nosso momento, no sentido, acho que a gente precisa ter muita... E é um momento de muita responsabilidade com o carisma, acho que é isso. Entendi. É pedir um novo frescor para ter essa responsabilidade de manter a profundidade, que eu acho que a espiritualidade do carisma exige. Porque... E também fazer músicas comerciais. Aliar uma coisa e a outra. Porque a parte comercial vai muito bem, obrigado. A gente tá conseguindo chegar em lugares que a gente não chegava. Mas isso não é a função do álbum Cantai a Deus com Alegria? Não seria essa a função? No sentido... De ser mais comercial? Sim, também. A função dele, na verdade, é fazer com que os grupos de oração tenham mais músicas, porque é normal, você vai pro também, grupo, né? Todo fim de semana chega uma hora e você fala, eu quero uma música nova para poder rezar, não aguento mais essa música. Então dar essa... Em resumo, o álbum litúrgico é pro Shalom mostrar que eles se garantem e o resto é pros afegão médio. Vocês vão aprender essas aqui, a gente fica com essas aqui, tá tudo bem. Catedral a gente toca lá, tá tudo certo. O CD Divino Coração, eu acho... É belo, né? Cara. É belo. Pois o último que a gente fez foi o Banquete Eterno. Ali tem músicas profundas. Tem também. E tem músicas aí... Gente, eu tô falando assim uma coisa muito pessoal. É porque eu normalmente sou assim. Eu rasgo o coração mesmo. Eu lembro que a gente saiu da composição do canto de entrada. Galera da música do Shalom, não cancela. Por favor. Assim. Pega leve com ele. Eu sou uma pessoa... Eu me considero uma pessoa assim... Eu falo. Eu tô falando assim, cara. Eu sou uma pessoa sincera. Eu sou uma pessoa sincera. Não, você já gerou vários cortes aqui pra gente. Eu saí do canto de entrada da composição, no retiro de composição, e eu falei pro Will de Fábio, que é outro compositor maravilhoso, gente boa. Vocês não chamaram, ainda chamem. Já tentei, maravilhoso. Ele tá em Teresina, né? Teresina. Pois é. Eu saí do canto de entrada dizendo, o Will não me agradou, não. Não tá bom, não, isso aí, o de Fábio. Não é o canto de entrada da comunidade Shalom. Aí ele virou pra mim e falou assim, Guilherme, às vezes...
É o que nós temos Às pra vezes hoje. é o que tem. Não, mas espera aí, vamos dar mais tempo. É porque a gente também tinha uma necessidade. Porque você pega gente que tá lá em Paris para poder compor, então você tem que ser rápido também. O Wilde, dá mais tempo. Não, Guilherme, não dá. Eu falei, mas não tá bom, não tá legal. Não... Assim, para mim, o tá legal às vezes não atinge o que a gente precisa para a celebração eucarística. O tá legal nem sempre é bom para a celebração eucarística. Eu quero o extraordinário. Eu quero ouvir a música e chorar. Que é o que acontece em algumas vezes, né? Foi o que aconteceu comigo no estúdio ouvindo Serei Tudo, da Laura Salvador, pela primeira vez. Eu fui ouvir o EP dela, sentei no estúdio. Quando começou a tocar essa, as outras são boas, são muito boas. Mas quando começou a tocar essa, chegou o refrão, aí a reação que eu tô... Botei a mão na cara, comecei a chorar. Meu Deus do céu. Eu quero ter essa reação. Nem sempre, mas é o que o Woody falou, é verdade música, também. A gente não vai conseguir chegar em todas as sempre, músicas, né? Não vai. Mas é um desejo do meu coração. Então claro, chegar sempre o melhor, sempre né? Sempre o melhor, sempre o melhor. É um desejo de dar o melhor para Deus e para as pessoas mesmo. Mas a música... Esqueci o título, o nome dela, né? Agora, aquela música de ofertório, das ofertas, que é... Não. Essa é a mais nova, né? É do Divino Coração. Trás, Estar em tuas mãos. Não. O Eterno veio um tempo tocar essa frase. Ela é... Nossa oferta de amor. Nossa oferta de amor. Ela é o do Eterno, Só Corpo. O Eterno vem um tempo tocar. Pois Caraca, mano. Tem algumas preciosidades nesse CD que você fala, gente, como é que esse cara escreveu isso? Entendeu? Hoje você tem muitos compositores na comunidade, graças a Deus. Tem aqueles mais normais, eu me considero, inclusive, da parte dos normais. E tem o Padre Cristiano, né? E tem esse pessoal que escreve esse tipo de coisa, entendeu? O Eterno vem o tempo tocar. Mão na terra e o coração além deste céu. Me desculpa, eu não escreveria isso aí. É poesia, entendeu? né, cara? É uma coisa impressionante. Então, quando eu comecei esse assunto, pra você que não entendeu, viu? Não, mas era isso que eu tava querendo dizer. A gente precisa entrar nessa dinâmica, assim, do mão na terra, justamente da... Qual é a frase que você falou aí agora? O Eterno vem um tempo tocar. O Eterno vem um tempo tocar. É esse tipo de coisa que... Essa profundidade que a gente precisa agora, alcançar. Guilherme, na comunidade, tem alguma infraestrutura, vocês pensam algum modelo de pegar esses caras que escreveram grandes músicas, que já são mais medalhões, né? E fazer eles transmitirem algumas coisas para os mais novos e tal, para as novas gerações e tudo? Ou vocês não pensam tanto nisso e tudo? Assim, não digo com os medalhões, porque muitos desses já nem estão no nosso meio, no sentido assim de estar na comunidade. Graças a Deus estão vivos. Mas como eu estava dizendo, muitos deles... Eu não tive a oportunidade de aprender com eles. Tive a oportunidade de aprender da mesma forma que você teria, ouvindo a música e falando, poxa, essa pessoa escrevia assim, a melodia era assado, né, e tudo. Eu tive, assim, com o Nicodemos, com o Gustavo, com a Amanda Pinheiro, que, assim, já bastaria, né? Com o Padre Cristiano e tudo. O Padre Cristiano e a Amanda menos, porque moram em missões fora do Brasil e a gente só tem a oportunidade de se encontrar nesses retiros de composição, esses retiros tipo Assembleia Geral, né, que acaba abarcando muita gente. Mas a gente tem sim um projeto de falar sobre a música na liturgia. A gente quer prestar esse serviço de colaborar... porque a gente vê que as pessoas perguntam muito. A gente tem um Instagram que é o Música Shalom, né, que o pessoal do Shalom da Paz administra, que mostra o coral. As pessoas perguntam muito, nossa, mas como é que faz o coral na prática? Porque, assim, na teoria, às vezes a gente até tem muita gente que conhece, mas na prática, como vocês fazem a microfonação, como vocês dividem os naipes, né? Como você aprende a voz de cada naipe, né? Entendeu? Mas vocês fizeram até aquele projeto de ensinar as vozes, não foi? Tá eu não YouTube dei, lá. Eu comecei e não terminei esse projeto. Pô, tem que continuar. Mas eu falo mais de infraestrutura interna mesmo, né? Assim, de internamente formar melhor. Eu vou te dizer com muita tranquilidade. A gente, quase tudo na comunidade, a gente tem pouca gente para fazer. A gente não tem a infraestrutura, que eu digo assim, da quantidade de pessoas de forma ideal para transmitir, porque a quantidade de pessoas está envolvida em milhões de projetos, entendeu? Então esse é mais um projeto, assim. Eu já conversei com a Cassiane, é outra compositora maravilhosa, cantora maravilhosa, né? A gente tem conversado de fazer o curso, mas eu não sei se vai abarcar essa parte da composição. É até uma dica, né? Até uma... Porque a composição não é apenas dom, né, cara?
você pode desenvolver também É dom, isso, né? é exercício, Exercício, né? é Vida de oração. espiritualidade, vida de repertório oração, cultural. leitura, repertório cultural. É muita tudo coisa isso que conta, né? precisa ter. É muita coisa. É muita coisa mesmo. Mas assim, a gente tem esse desejo de tocar na dimensão da liturgia, como eu falei, da música. Não sei se a gente vai conseguir abarcar isso, mas seria muito bom. Seria bom, inclusive, pra gente Exato. que tá começando quem tá começando a compor dentro da própria comunidade, né? Ter essa experiência com essas pessoas. Agora, vocês acham que... Você, né? Sua opinião. Você acha que o universo musical, a música da comunidade Shalom tem essa consciência da referência que vocês se tornaram dentro da igreja no Brasil? Liturgicamente falando? Eu acho que não. Essa responsabilidade que vocês têm. Assim, nesse sentido da responsabilidade, sim, mas por quê? Porque a gente... Que era o ponto que eu ia tocar. É normal a gente... É como na nossa própria vida, né? A gente costuma ver normalmente mais os defeitos do que as virtudes, né? Do que aquilo que a gente fez de bom, né? Até porque eu tô aqui dentro de mim, eu sei o que se passa, mas nem sempre eu tô vendo o que tá acontecendo na vida da outra pessoa e aquilo que passou pela minha vida e atingiu o outro. Mas tem uma dimensão de responsabilidade porque eu percebo quando a gente faz alguma coisa que as pessoas consideram errada. Por exemplo, tema muito polêmico, palmas na missa. Eu vejo... Parou. Um podcast à parte. Quando você fala, por exemplo, a dimensão de responsabilidade, eu sei que tem muita gente falando no sentido negativo. Sim. E como diz o Papa Francisco, as árvores que crescem, elas crescem silenciosamente. As que caem fazem muito mais barulho, né, do que aquelas que crescem. Então, nesse sentido da responsabilidade, eu vejo sim. Porque se faz barulho e se tem gente que se incomoda é porque chega em alguém. Mas no sentido da referência na forma positiva, a única coisa que eu consigo ver é quando eu viajava, eu via que as pessoas utilizavam as músicas. Mas eu já fui um dos que utilizava a música da comunidade Shalom e nem sabia que era da comunidade Shalom. Eu já fui essa pessoa. Então não vejo assim como uma referência, né? Para mim, referência é quando a gente fala assim, poxa, por exemplo, o Frei Gilson é referência para muita gente, eu quero ser como ele. Eu não tenho como ser algo que eu nem sei o que é. Eu canto a música... botou a régua lá em cima. Né? Frei Chiquei Gilson. demais, né? Chiquei demais. Mas tô dizendo assim... Eu não acho que a gente olhe assim. Nós somos a referência. Não acho. Eu acho que a gente olha como uma contribuição preciosa que a gente deu. Não, muita paróquia utiliza. Sim. Não, eu me refiro uma referência com responsabilidade, ou seja, com humildade. Sim, de você chegar e perceber. Olha aonde nós chegamos, né? Sim. Quantas paróquias por aí utilizam as nossas canções? Eu observo, né? nessa questão. Por exemplo, eu já fico esperando o próximo álbum litúrgico. Mas tu não conta, Mato. Tu não conta, Que Mato. bom. Tu não conta. Ele tem todos os CDs de todos os artistas que vêm aqui. Tu não conta, Mato. Tem uma coisa. Olha, mas eu vou te falar. Você não conta. Mas vou te falar. Pra mim... Se basear por ele é loucura, Pra mim mano. só conta por uma coisa. Isso é tão bom pra gente escutar. Sabe? De que tem alguém que tá esperando... Porque a gente faz com muito carinho. Tenta, assim, fazer com a maior responsabilidade do mundo. Porque é um serviço à igreja. Sim. Por isso que nesse sentido da responsabilidade a gente sabe sim que... né? Que é uma coisa muito séria. Vocês não podem parar de produzir o CD litúrgico. Não vai parar, não. A gente, de vez em quando, a gente brinca. Porque dentro da comunidade, a gente, quando vai servir, a gente fala assim, qual é o Glória? É o Glória dos 40 anos. Que é o CD que marcou aquele jubileu, né, da comunidade. Os 35 anos de comunidade. 25, 40... tá. Eu falei, o que vai acontecer quando a gente tiver 80? Aí o pessoal vai falar, é o álbum dos 25. Mas, meu Deus, tem a quantidade, tem 30 álbuns. A gente vai ter que mudar o formato daqui a pouco, né? Porque imagina, o próximo já daqui a 2 anos, se não me engano, é 45. Aí é 45, 40, 35, 30, 25, 20. Meu Deus do céu, tem 8 álbuns aí pra você, né? Pra você memorizar, né? Memorizar, exatamente. Eu sou da época do CD Agora Eu Sei, meu amigo. Você já ouviu? Agora eu sei. Você já ouviu o CD Agora Eu Sei? O todo não.
Os Eu CDs tenho antigos, o você CD tem? lá em casa. Eu tenho no acervo lá na gravadora, né? Eu tenho lá na gravadora, a gente tem um acervo com todos esses CDs. Se precisar de algum CD que vocês não tem mais, Eu peço pra a você. Exatamente. É. Agora, Guilherme, deixa eu te perguntar uma outra coisa sobre a música católica. É a música mais comercial mesmo, né? Se a gente deixar de lado a liturgia, pegar a música mais pop católica ali, aquela que é de palco, de tudo. Na minha opinião, tá? Isso é só minha opinião. Eu vejo que tá acontecendo muito uma protestantização na música pop católica. Então, Polêmico. Parece que toda música católica agora ela é embalada como se fosse uma música protestante. E vem muita influência do worship, vem uma série de questões ali, né? E muita gente foi por essa linha ali e também não tem nenhum problema, porque comercialmente falando vai vender mesmo. Assim. Sim. Eu acho que ninguém é contra, porque vai vender de fato, é o que está em alta, né? Mas na tua opinião, como que tu vê esse movimento e uma outra coisa? Como que tu enxerga também, tu que cuida lá da parte da gravadora do Shalom e tudo, da parte de artistas católicos, né? Confessionais católicos, gravando com artistas protestantes, né? Tá. Fazendo esse arranjo aí. Beleza, vamos. Não sei se eu vou de trás pra frente. de vou frente de trás. pra trás. Vou começar por essa parte aí que você Tá. falou do. Não, assim, sobre essa dimensão de gravar com artistas que não são confessionais católicos, eu acho que a gente precisa ter muita responsabilidade para olhar o que essa pessoa, o que ela traz de vida, né? Eu não posso. Assim, falar me misturar pode soar pejorativo, né? Como uma separação. Mas assim, eu não posso juntar a música católica e a música que fala de Deus, né? Uma música de adoração, por exemplo, com uma pessoa que nem sempre o que ela tá vivendo na vida presta um serviço de adoração a Deus, né? E a gente vê isso muito claramente na arte das pessoas, né? Tem pessoas que elas servem a arte dela. Ela é um anti-arte, quase. Por quê? Para mim, a arte ela serve para comunicar a beleza. Né? Como acho que foi Dostoiévski que falou, né? Que a beleza salvará o mundo. Né? E a beleza, em primeira instância, para mim, é Deus. Né? A beleza por... Suprema. Né? Por essência, Deus. Né? Então, a arte, quando eu faço uma arte querendo promover o aborto, por exemplo... como a gente já viu, aí eu já acho que a gente não tá fazendo mais arte. Isso aí é uma outra coisa, pra mim, certo? Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade. Mas quando a pessoa tem uma vida... E a gente tem artistas assim. Coerente, né? Uma pessoa que é boa, assim, que é... né? Claro, só Deus conhece o coração. Mas assim, que a gente olha e fala assim, rapaz, eu poderia me... né, tá perto dessa pessoa assim e unir a minha arte, cara, porque o que ela faz é arte, é beleza, né? E aí eu entro aqui num aspecto que seria, não cabe, por exemplo, você gravar uma música litúrgica com um protestante. Então, são aí dentro, cada coisa tem o seu eu falei, lugar. só comercial, vamos pegar só a área comercial agora. Tu falou, mas assim, pra mim comercial. um grande exemplo, que inclusive é da nossa gravadora, o Yuri Costa. O Yuri gravou com um vocalista da banda Eva uma música fantástica. O Saulo? Não, Felipe Pezzoni, o vocalista atual, né? Felipe Pezzoni. Ele gravou uma música chamada O Que é a Vida, né? Então o refrão diz: a maior descoberta que eu fiz, a vida é amar e se doar por alguém e alguém fará o mesmo por você. Isso é viver. E aí no clipe que eles fizeram juntos, no final do clipe, chega a família do Yuri, eles estão assim um de frente pro outro, e a câmera tá aberta. Procura depois pra você ver, é muito legal. Chega a família do Yuri, a esposa, os filhos, chega a família do Felipe Pezzoni, esposa, filhos. Então ali você tá falando da doação pelo outro, ele não tá falando explicitamente de Deus, né? Mas ele tá falando da dimensão que a grande descoberta da vida dele é se doar pelo outro. É isso que gera felicidade. Isso é que é a vida. O nome da música é uma pergunta, né? O que é a vida? Né? E no começo da música ele fala, me diz o que é a vida, será que é só contar os dias? Né? Então ele se uniu com a pessoa que é um cantor secular para falar sobre a família, para falar sobre o serviço ao outro. Eu não sei se o Felipe Pezzoni é confessional católico, de fato não sei. O que vejo é que é uma pessoa íntegra, uma pessoa que gosta da família, que ama a família dele. Então isso é uma oportunidade para a gente furar a bolha e falar para um público que segue ele,
que nós falamos, de certa forma, a mesma língua. E o Yuri, para mim, é um exemplo de artista que fura essas bolhas, que consegue, inclusive, assim, não posso dar muitos spoilers, mas a gente vai gravar com uma pessoa agora grande do sertanejo, que já esteve, inclusive, com o Frei Gilson, por exempo. Né? Então... Começa com a letra Z? Não. Mas, assim... Não, o Yuri... Neto. Não, mas o... Não são eles, não. Mas o Yuri vai gravar com essa pessoa. E, assim, a gente já conhece ela, obviamente, há mais tempo. Mas você vê essa pessoa indo no Frei Gilson, até o Zé Neto e o Cristiano. Foi só o Zé Neto, no caso, né? Que foi o Cristiano, não. Os dois foram. Os dois foram. Já foram. Indo no Frei Gilson. Eu acho isso muito bacana. Porque não só é uma forma de mostrar para todo mundo que todos querem Deus, independente se a arte dele não fala explicitamente Deus, mas todos nós temos sede de Deus. Acho que vai muito nessa dinâmica. Eu não vejo um problema quando é assim, quando a gente está falando de temas. Então, eu acho, na minha opinião, né? Eu acho que é menos problemático quando eu pego um cara do secular do que quando eu pego um cara do protestantismo. Eu acho menos problemático. Por quê? Porque o cara do secular, você tem baixíssima expectativa nele, assim. Tipo, você não espera de um cara da música secular que ele seja a retidão de vida em pessoa, assim. E, tipo, ele dificilmente vai produzir algo que, a não ser as próprias músicas dele, assim, mas isso tem pouca repercussão na vida católica, Sim. que vá botar uma lança ali diante da sua fé ali, frontalmente ali. Sim. O protestantismo já tem um problema mais grave na minha visão. Porque o protestantismo, o grande inimigo do protestantismo é o catolicismo. Então, o artista protestante, cedo ou tarde, ele vai botar uma casca de banana ali. Sim. E aí, quando a gente pega a grande maioria dos católicos, que hoje consomem, inclusive, o mercado católico como um todo, a gente tem uma grande maioria de pessoas que são extremamente mal formadas por uma série de questões de vida. E aí entra em 1,5 milhão de problemas ali que a gente teria que resolver, né? Sim. E aí quando eu coloco essa pessoa dentro da minha casa, aí vira muito complexo. Sim. Porque você não sabe o que daqui a um mês ele vai fazer. Sim. Você não sabe do que daqui a 2 meses. Aí tu transferiu tua audiência pra lá, como se tu desse uma chancela que aquele cara é seguro. Sim. E aí ele vai lá e vai puxar o tapete de um monte de gente. Então, tipo, Sim. meu grande ponto quanto a essa questão aí do mercado católico gravando com protestantes, eu acho bem menos mal com o secular, por sinal. Mas com protestantes, aí tem Curioso. uma paulada de problemas aí na minha visão. Curioso. Entendeu? Não, eu acho que... Eu não coloco dentro de caixinhas assim. Eu acho que depende das pessoas. Vai depender da pessoa. Pra mim, né? Vai depender da pessoa. No secular pode ser ruim, pode ser bom. No protestantismo pode ser ruim, pode ser bom. Pode acontecer isso que você está falando. Ou não. Eu acho que tem pessoas dentro do meio protestante que vão ser nossas aliadas. Inclusive, assim, a pessoa que fez... Eu não sei se vocês acompanharam o DVD da Laura, né? A pessoa que foi o diretor de fotografia do DVD da Laura, ele é adventista. E se tornou um parceiro de vida. A gente sabe que nós temos fé diferente, né? A gente não precisa... Isso aí a gente não precisa nem ficar falando. A gente sabe que a gente enxerga, mas tem muitas coisas também que nos unem. Eu gosto de ficar nessas coisas que nos unem, sabendo que... Bom, essa pessoa eu não espero, mas sabendo que uma outra pessoa que talvez um dia a gente possa fazer alguma coisa, pode, né? Um dia vir a falar mal, um dia fazer aquelas coisas que alguns protestantes fazem. Mas eu acho que vai muito da pessoa. Eu acho que aí a gente entra num ponto de confiança. Que, por exemplo, aí eu posso citar uma coisa. O missionário gravou com a irmã Cristina. Era uma freira. Ela não é mais freira. Tá bem distante. Se ela tivesse saído, né, do convento, tivesse mantido uma vida ok, mas me parece, perdão, um pouco distante, assim, de uma vida, não vou dizer nem íntegra, mas assim, poxa, tem algumas coisas ali que ela posta no Instagram que a gente olha e fala, poxa, não é mais, né, aquela pessoa. Então, assim, mesmo dentro do meio católico, é difícil, você tá meio que confiando numa pessoa. Agora, entrando nessa dimensão que você estava falando por primeiro, né, do worship e tudo, eu acho que isso é um assunto bastante polêmico. E, como quase tudo que é polêmico, é verdade. Né? Assim, a gente
como a gente estava comentando aqui no começo da nossa conversa, né, a gente tem uma diferença de mercado católico, mercado gospel. Eu acho que a gente, de certa forma, foi migrando para ver se o nosso mercado também crescia. Curiosamente tem crescido, não sei se por isso ou não, mas a gente tem crescido. A gente vê artistas que têm mais ou menos essa veia, né, crescendo muito no mercado católico. Eu concordo com o que você falou, eu acho que tem, assim... pode ser uma veia, pode ser uma vertente. Eu só acho que a gente não precisa fazer tudo se tornar como uma forma, né? Tudo agora é o worship. Eu, sinceramente, pessoalmente, eu enjoo de worship. Eu ouço uma música, 2 músicas, 3 músicas. Na terceira, por exemplo, um show completo de uma banda worship eu não aguento. Na terceira música eu já falo, pronto, já deu. Viu, Matheus? Já foi. Mas assim, eu realmente acho que aqui a gente tem um fator bom, um fator muito positivo e um fator negativo. Qual é o fator bom? Isso fez com que a Igreja Católica talvez fosse mais reconhecida a nível comercial, né? O próprio Frei Gilson tem músicas que vão muito mais para essa linha worship. A gente está chegando em lugares a nível da evangelização que a gente nunca pensou que a gente chegaria. Eu não posso dizer que aí não tem a mão de Deus também, que Claro. tem, né, o Espírito de Deus. Agora, a parte negativa, e que é, na verdade, a nossa responsabilidade, é não achar que tudo precisa ser isso. Entendeu? E aí, dentro da nossa gravadora, graças a Deus, na Shalom Music, a gente tem e é o que a gente procura ter, até como visão de mercado. Eu quero ter tudo. A diversidade. A diversidade, entendeu? Eu quero ter uma Débora Pires. Você já viu o novo trabalho da Débora? Não A escutar depois. Cara, a Dedé saiu do missionário. É assim, é a veia da MPB todinha. E ela, quando a gente foi lançar, as primeiras vezes que ela falou sobre o EP, ela dizia: olha, eu sei que talvez não vai ter muitos ouvintes. Eu sei que talvez não. Isso aqui não é para muitos ouvintes, esse trabalho que eu tô fazendo. Não é para massa. Não é. É um trabalho para aqueles que se identificam culturalmente, que querem ouvir uma coisa diferente. E assim, é uma preciosidade. Aí você tem uma Laura Salvador que mistura muitas coisas, eu não consigo nem definir a musicalidade dela. Eu fico brincando que ela é meio Irmã Kelly, meio Maria Gadu, meio, sei lá, uma coisa... É uma menina do Amazonas, né? Então, assim, o que ela tem da veia... Carimbó. Assim, é uma diversidade. Ela é uma diversidade já ambulante. Gosta de música clássica, adora fazer aquelas coisas assim, quase líricas, entendeu? Até na missa e tudo. Você tem o Yuri Costa que é extremamente pop, mas que não abre mão da autenticidade dele por nada. Isso às vezes é até um ponto que a gente às vezes, Yuri, mas aqui eu acho que você precisava, não, mas poxa, isso aqui é a minha assinatura, é o meu jeito de enxergar a coisa. Isso é precioso também, entendeu? E o missionário, que aí entra às vezes nessa veia um pouco mais worship, entra às vezes a própria Sueli também, né? Às vezes ela fez um trabalho que era uns anos atrás, ela fez 25 anos de ministério e é uma veia um pouco mais MPB também, entendeu? Mais oracional às vezes, tem umas músicas que são mais worship. Eu acho que tem espaço para todo mundo. A única coisa que eu não admitiria, se eu tivesse assim nessa posição realmente dessa responsabilidade de dizer assim o que é o melhor, né, para nossa música, é a gente achar que essa forma tem que ser para todo mundo. Eu não acho. E nem acho que o worship, assim, aí é uma opinião, tem que estar no lugar de... Tá entendendo? Assim, é o que tem de melhor. Não é. Para mim não é. É uma coisa boa. É uma das coisas boas. Sim. Mas a gente tem outras coisas dentro da música católica que são preciosas e que são o nosso jeito. Isso a gente bate muito também dentro da comunidade. Israel começa a se perder quando começa a querer ser igual aos outros povos. Quando começa a perder o que tem de próprio, né? De seu. Então a gente tem essa responsabilidade também na comunidade de, ok, esse álbum aqui vamos tentar ser mais comercial, mas os outros vamos tentar achar aqui mais o que é a nossa identidade, o que a gente tem de próprio. Sim. Né? Então é uma grande responsabilidade. Mas eu concordo contigo, só não acho assim, realmente nem bom nem ruim, tem os seus prós e contras, né? E faz bem para evangelização. Evangelização pode fazer mal também, a gente só precisa saber o que vai fazer com isso.
Né? Um outro ponto é a questão da missionariedade enquanto católico, né? Assim, porque, assim, quando a gente começa a criar um comércio em torno da questão, fica um pouco complexo. Porque começa a entrar grana, começa a entrar tudo, que não é errado, eu super defendo, cada um tem que ganhar grana no seu trabalho. Eu sempre falo aqui pra todo mundo que o Atos tem que gerar receita, porque senão não paga as contas. Tipo, eu sou super a favor. Não é só pagar as contas, e dá expandir, lucro. expandir, então, melhorar, eu sou super né? a favor disso, mas desde que não se abra mão da missionariedade. Então, tipo, a gente é missionário, e aí o resto a gente vai correndo atrás. E me parece, e aí eu não vou dizer, obviamente, certeza, porque eu também não conheço todo mundo, e eu também consumo pouquíssimo mercado católico também. Só pra deixar claro, assim, que, tipo, diferente do Neto, eu consumo nada, assim, nada. Então, todas as músicas que vocês falaram, eu provavelmente conheço uma ou outra. Então, eu consumo muito pouco mercado católico, até porque eu acho bem entediante 90% do tempo, entendeu? É mesmo? Por mais que eu goste muitos trabalhos, pô, acho legal e tal, mas não ouço meu dia a dia. No meu dia a dia, eu prezo por muitas vezes não ouvir música, no geral. Mas sim, é uma coisa... minha, não tô falando música, nada. A música pra ti já é entediante, né? De certa forma. Não, tipo, eu gosto de música clássica, gosto de canto gregoriano, gosto de umas coisas assim. Mas também não fico cagando regra pra ninguém, não. Só gosto do que quiser. É peculiar. Exatamente. Então, o que eu acho que eu quero dizer é o seguinte, assim, porque me parece que com a crescida do mercado católico, que é excelente, não tô criticando isso e tal, mas me parece que a gente vem perdendo um pouco do aspecto missionário. Então, tipo assim, uma coisa que eu bato muito na tecla aqui internamente, nossa, assim, pô, a gente tem acesso hoje a muita gente, graças a Deus, fruto do nosso trabalho, a gente consegue conversar com muita gente legal e tal, e tem, pô, a galera é super gente boa e tal, mas, pô, já que a gente tem acesso a muita gente, por exemplo, a gente vai fazer um evento, a gente preza por levar esse evento para as comunidades carentes também. Mas é uma coisa nossa, assim, interna, a gente gosta disso. Então a gente traz o cara, leva para a comunidade carente, para a comunidade ter acesso também. E aí me parece que os artistas católicos estão se tornando mais... Não tô falando do Shalom, pelo amor de Deus, tô falando geral. Pega o geral. Me parece a exceção é a comunidade de Shalom. Os outros, mas me parece que estão muito artistas, entendeu? E estão perdendo um pouco a mão da missionariedade. Eu acho que é um risco, mas é aquela frase que eu citei do Papa Francisco, né? Acho que as árvores que caem fazem muito mais barulho do que aquelas que crescem, né? Eu acho que deve ter realmente, é um risco, de fato é um risco, porque... Obviamente está crescendo, cada vez mais movimenta mais dinheiro. O mercado de show no Brasil já movimenta muito dinheiro. Quando se fala de mercado religioso, sobretudo o evangélico ou dos padres, né, que cantam, acaba movendo, né, move multidões, então acaba tendo, né. Mas eu acho, e assim eu não estou falando isso para botar panos quentes, que se diz, né, assim, para alisar, não. Eu realmente acho que tem muita gente que são grandes missionários. Dentro da Colo de Deus, por exemplo, eu conheço o pessoal ali dentro. Eu conheço, Nova. Dentro da Canção Nova, eu conheço gente ali que é séria, que não está atrás de ou fama, ou sucesso, ou dinheiro, ou o que quer que seja. Né? Mas eu acho que isso é um risco, Pedro. Eu acho que é um risco que a gente tem, e na verdade eu acho que a gente tem que se analisar dia após dia. Quando eu era do missionário, lembro que eu me analisava constantemente assim, se eu estava entenda, é porque a gente às vezes fala artista como uma forma pejorativa, sim, né? Sim. Ou artista sobe num pedestal, as pessoas até falavam assim, fulano é um artista acessível, como se o artista fosse inacessível. Então já coloca ele num patamar. E eu acho que na verdade sim, o cara é um homem de Deus, ele tá querendo levar Deus para as pessoas. Então se eu não dou acessibilidade para as pessoas, se torna uma questão estranha. Eu ainda encontro muita gente que dá acesso às pessoas. Claro, acho que a vida vai ensinando as pessoas a darem os limites, porque parece muito doido também, né? Muita gente assim. Não, tem quando que eu falo doido, a pessoa sem noção, a pessoa sem bom senso. Por exemplo, nessas andanças aí com o missionário, com um perrengue aí que você passou. Eu não sei se eu vou... não, mas esse não foi por causa disso, não. Numa viagem com missionário, uma vez eu estava indo para Hungria, para um acampamento de jovens. Bem aí.
Aí entra, né? Por exemplo, tem um menino que falou pra mim uma vez, porque vocês viajam. Cara, a galera não tem noção do que a gente passa, não. Entendeu? Eu viajei de ônibus dentro da Europa. Sim, eu e o Dudu, né? Que é guitarrista do Missionário. O ônibus fazia conexão e a gente não tinha ideia. Deixou a gente 2h30 numa cidade no meio da República Tcheca. Assim, que a gente, no meio da noite, no meio da madrugada, que a gente não tinha ideia. A gente passa uns perrengues e loucura. E aí a gente tava a gente tava em Nuremberg, na Alemanha. Numa dessas conexões de ônibus, indo pra Hungria. E aí... E por que a gente foi de ônibus? Verba. Então a gente parou lá em Nuremberg e eu desci, cara, parecia coisa de filme. Primeiro, aquele frio que você vê, parece gelo seco no chão, aquela coisa que você não consegue enxergar direito o chão. E o ônibus parou numa espécie de bar, de restaurante, assim, mas não era restaurante, tinha um bar mesmo, mas bar era europeu. Desci, tinham 3 rapazes com uísque conversando. Alemãozão. Falando alemãozão. E aí um rapaz, um jovem, me viu descendo do ônibus, estava no bar e falou assim, cigarette? Aí eu falei, no. Aí ele, não, e começou a se bater, cara. Começou a se bater. Assim, não tem nada a ver com o assunto que eu tava falando do bom senso. Aí o cara devia ser louco mesmo da cabeça. Mas a gente passa por esses perrengues. E às vezes também gente que às vezes não tem um bom senso do momento. Eu acho que tudo tem um momento, a ocasião, o lugar, né? A pessoa que te puxa pra tirar foto sem eira nem beira, tipo, se no meio do nada você tá fazendo uma coisa, tem essas coisas, entendeu? Mas a gente precisa ser acessível, a gente precisa rezar pelas pessoas, a gente precisa acompanhar as pessoas dentro do missionário mesmo, a gente fazer questão de fazer os serviços normais, né, da equipe de cozinha dentro de casa, o serviço na Santa Missa, os serviços diários, e até quando a gente estava viajando, de acompanhar às vezes as pessoas. Às vezes eu tinha vocacionados online, pessoas que moram em lugares que não têm a missão da comunidade, mas elas querem ingressar na comunidade. Então a gente faz acompanhamento online. Tem pessoas que eu encontrei nos shows e que se tornaram pessoas que eu acabava acompanhando mesmo por telefone, de rezar, de saber da vida e tudo, de aconselhar. E eu sei que tem muita gente que faz isso, né? Sei também que tem gente que corre esse risco porque vai chegando em patamares de programas de TV e de tudo, que corre o risco. É um risco. A gente tem que se analisar e pedir a Deus que afaste da gente assim ou não falar assim, né? A gente pede na oração do Pai Nosso que afaste as insídias do mal, mas às vezes nem só a insídia do mal, é o nosso orgulho mesmo, né? Então tem que pedir a Deus que nos fortaleça, que nos torne humildes. É aquela coisa, né? Muito tênue, né? Muito. Eu conversando com o Emmanuel Stênio, ele dizendo, cara, assim, o pessoal fica comentando que não pode deixar a gente que canta, não pode deixar o nosso acesso fácil no Instagram, não pode deixar o WhatsApp, o telefone. Cara, eu não tenho isso. Eu tenho isso, tá aí, quem quiser pode ligar para mim e tal. Aí outra hora eu disse, não, cara, mas eu te conheci lá no chão do rincão e tal, agora você não pisa mais o quê? Não, até hoje, cara, eu tô no meio do povo, tô no meio... Mas é isso aí. Vem o cara do brand dizer que eu não posso, que não sei o quê, que você tem que ficar um pouco distante. Eu não deixo meu WhatsApp porque se eu no meio do meu trabalho tem gente que me liga e eu tô precisando trabalhar, entendeu? Não pode ficar muito acessível, mas tinha gente que eu respondia às vezes no Instagram, a pessoa me falava isso. Nossa, ele me respondeu. Eu falei, mas tu me mandou mensagem pra eu não te responder? Tu me mandou esperando que eu te respondesse. Aí o que eu quero dizer, tem essa questão de você querer ser uma pessoa acessível sempre, mas chega o ponto que realmente não dá. E você vai perder a sua vida. Se você se expõe demais, né? Não, e eu acho que tem gente, assim... acho que não é o caso de quase ninguém da comunidade Shalom, graças a Deus, mas eu acho que tem gente que chega ao ponto de não conseguir meio andar na rua, assim, porque... Você imagina o Padre Fábio andando aqui no centro de Fortaleza? Não tem condições, né? Não, mas isso aí Meu Deus do céu, ele é homem a ser massacrado. Mas tipo assim, no meio católico, assim, são pouquíssimas pessoas que estão nesse patamar. Sim. Todo o resto, meu amigo, você pode andar no meio do povo que ninguém vai saber quem você é. Ou um outro vai saber, assim, entendeu? Ele Só fez que o que isso. eu fico puto é o cara que se acha muita merda, entendeu? Sim. Mas ninguém vai pedir pra tirar foto contigo, mano. Entendeu? Né? Porque... Tipo mas assim, eu mano, acho... O cantor da Lodge Metal, não vão pedir. Não, esse aí eu nem falo. Não, esse aí mas pedir pra tirar a galera do eu corredor. vou te falar
Eu acho que é o risco das experiências que o cara tem que isso acontece. Entendeu? Porque eu dei um exemplo de que eu fui na Canção Nova. Entenda, se eu for hoje na Canção Nova, provavelmente vai ter muita gente, a maioria não vai me conhecer. Mas eu tava, por isso que eu falei, é ocasião. Eu tava numa ocasião onde tinham muitos jovens, o missionário ia se apresentar. É óbvio que muita gente que tava ali conhecia o missionário e me via. E até falava assim, não era, ô Guilherme, eu conheço essa história todo dia dele. Não, é o cara do missionário, entendeu? É o cara da comunidade Shalom. Entendeu? Mas assim, o risco é justamente esse. Eu pegar isso e tornar isso absoluto. Então eu sou o cara do missionário. Não, então peraí. Então eu agora eu preciso de 30. Aí começa aquela coisa que a gente sempre brinca, né? 30 toalhas brancas, não sei o que lá. As exigências do show, né? Exato. Então, assim, graças a Deus, a gente tem a oportunidade, na época do missionário, a gente ia muito para coisas da comunidade. Que tem os nossos irmãos que estão ali trabalhando. Isso também blindava muito a gente, assim. Eu tô num lugar onde... Eu lembro de uma vez que tinha uma patrocinadora que eles estavam dando kits pros artistas. E aí o missionário meio que ficou sem. Eu, dentro de mim, falando, gente, é isso mesmo. Se tiver alguém que for ficar sem aqui, tem que ser a gente, que a gente é de casa. O Rosa de Saron não pode ficar sem. O Rosa de Saron tá na minha casa, eu quero receber bem. Tava num Aleluia, não sei se foi no Rio. Vocês são anfitriões, né? Entendeu? Aí eu pensando dentro de mim, eu falei, rapaz, tá aí. Tô na melhor posição mesmo. Se tem alguém que pode faltar, sou eu. Agora imagina chegar pra Eliana Ribeiro e falar, tá todo mundo recebendo, você não vai receber, desculpa. Entendeu? Agora sim, em 2022 eu organizei um evento com vocês, né? Foi aonde? Acho que você não lembra, ali no Centro Comunitário da Desembargador Moreira, bem aqui na Paróquia São Vicente. Aí tinha tá. Foi você que organizou? Foi. Aí a menina, a Fabienne, né? Me passou uma lista e tinha uma exigência pessoal tua, pitaia. Tu gosta assim? Olha, tu sempre come pitaia? Eu não como fruta nenhuma. Pitaia, que específico. Tinha o Guilherme Pontes, pitaia. Pô, vou comprar pitaia pra esse cara, mano. Eu, graças a Deus, olha, não fazia... A minha, assim, é claro, é óbvio, eu não vou ser aqui mentiroso, a gente adorava quando chegava ao hotel, era bom. Adorava. O meu primeiro show no missionário foi em Belém, no Sírio. E aí o Sírio, eu não sei como tá hoje, mas na época, como é uma coisa também pouca do gente, governo... como sempre, né? Pois é, como é uma coisa do governo, todos os artistas ficavam no mesmo hotel. Um hotel maravilhoso. Legal. Eu cheguei assim, pessoal... Oi, tá vendo aí? Não, filho, fica quietinho no celular, se metendo. Eu cheguei no hotel, aí uma pessoa da comunidade de vida, né? Entrando no hotel, eu, meu Deus, que comida maravilhosa e tal, não sei o quê. Aí uma pessoa que tocava no missionário, nem toca mais hoje. Ei, pai, vai se acostumando não, viu? Não se acostuma não, que não é sempre assim, não. Isso é porque é seu primeiro show. Mas já você vai ver o que vai chegar pra você. Porque a gente já ficou. Em casa, às vezes, vai pra uma cidade do interior, fica na casa de uma família que é só rede, não é nem cama pra deitar e tá tudo certo. Te vira aí. Entendeu? Então, assim, nem tem como fazer muita exigência. A gente só pedia, às vezes, pra, tipo assim, evitar... Eu nem ligava, né? Aí tem gente que tem um sono um pouco mais delicado, às vezes se a pessoa tá no momento... imagina artista que tá precisando tomar remédio, que precisa dormir. A pessoa toma remédio para dormir, porque tem insônia. Aí a pessoa perde madrugada, aí é mais complicado, né? A pessoa precisa resguardar. E a gente sabe que as viagens, a grande maioria, é de madrugada, né? Que os voos são mais baratos. É verdade. Guilherme, agora tu ocupa uma função na missa ali, mexendo os bracinhos, né, e tal, regendo a galera, né? Isso foi uma coisa sem querer, né, do que aconteceu, sabia? Foi? Então, eu tava... a gente faz uma convenção, normalmente quando a gente vai fazer o aniversário da comunidade ali, o jubileu, é comum, né, não é uma regra, porque a gente depende também do Papa, mas tem sido comum que o Papa encontre com a gente. A gente vai renovar a nossa oferta de vida lá em Roma, né? E a gente faz algumas missas nas grandes basílicas, né? Nas basílicas papais ali em Roma. E aí eu fui em uma, não sei se foi 2017, se foi 2018, foi 2017, mas 2017. Foi, acho que nos 35 anos, os 35 anos da comunidade. Eu fui a Roma, cantei e tal. Nessa época quem coordenou foi a Amanda Pinheiro. A gente teve grandes nomes que coordenaram, grandes nomes assim, né, dentro da comunidade, assim, pessoas assim, o Padre Cristiano, a Amanda e tudo.
E aí, quando chegou no último encontro que a gente foi ter com o Papa, bom, tem a Amanda longe já com a vida dela, né? Tem lá as coisas da missão dela, às vezes é responsável local da missão. O Padre Cristiano, a mesma coisa, já é padre lá tomando conta da missão de Nova York e tudo. Aí o Gustavo virou e falou assim: ó, a comunidade tá querendo saber se você e o Thiago não podem ir coordenar a música lá em Roma. Aí no primeiro momento me deu um baque. Eu falei assim, cara, isso aqui não é qualquer coisa. Uma coisa é eu estar ali na igreja do ressuscitado, coordenar o coral, depois tomar um carão ali, uma chamada do Moisés, tá tudo certo, né? A gente ouve, aprende, tá tudo certo. Agora, se eu tiver com um Papa, meu amigo, é outra história. Você vai levar um carão do Papa, é né, meu outra amigo? história. É outra história. É assim, a gente fica mais nervoso e tudo. Então eu fiquei 3 meses em Roma, preparando, né? Preparando o coral, preparando esses dias de celebração eucarística e tudo. E aí, no primeiro dia, a gente tava na São João de Latrão, se não me engano, e a gente ficava na lateral da Basílica. E aí a gente pediu para eles tirarem os bancos para poder o coral ficar, e eles, no dia, disseram que não podiam tirar, que não iam tirar. E aí mudou toda a nossa estrutura. Então eu tinha instrumental na minha esquerda, mas assim, distante. Eu tinha a orquestra à minha direita, distante, e nos bancos, com a microfonação nos bancos mesmo, o coral. Então tava assim, e era numa distância considerável, eu teria que gritar assim pra pessoa me ouvir, entendeu? Então a gente, meu Deus, e agora como é que vai ser? Porque a gente precisa se comunicar muito, o momento de começa, você tá no ofertório, né? Ele tá lá, incensou, acabou, a música a gente tem que dar um jeito, né? Às vezes você tá ali no meio do refrão, mas você tem que dar um jeito ali de acabar. Isso tudo, a gente se comunica pra fazer isso, né? Aí eu falei, rapaz, como é que eu vou fazer? Aí, quando a gente fez uma adoração, antes da celebração eucarística, teve pregação, adoração, e eu tive que reger as pessoas para dizer o momento de começar, o momento de parar. E aí a Suzy, que coordena a música aqui no Shalom da Paz, né? Ela falou para mim, olha, é melhor você continuar fazendo isso daí na missa, porque senão a gente vai se perder. E era por uma necessidade. Tanto que eu estava escalado para cantar, né, em alguns dias. Aí, beleza, eu passei a missa toda fazendo isso. E eu gostei do resultado, as pessoas gostaram do resultado, tanto o pessoal no instrumental quanto o pessoal do vocal também. Eles falaram, Guilherme, melhor tu continua aí. Fica regendo. Eu falei, vou tirar o meu nome, botar outra pessoa aí, eu fico só regendo. Eu não sabia nem que funcionaria. Assim, não era uma coisa assim, não, eu sou regente. E sinceramente, hoje eu tô um pouquinho melhor, mas eu lembro quando eu conheci uma pessoa que tinha estudado mesmo música, ele falou assim, esse gesto que você tá fazendo tá tudo errado. Saiu um professor de música, iria rir, daí ele me ensinou e tal, pra gente não passar tanta vergonha. Mas aí tem essa função só quando realmente tem o coral, tem a orquestra, tem tudo. Acabou sendo criada sem querer uma função. O Nicodemos, né? Ele já ia em algumas vezes no coral, isso, né? Já tinha. Só que assim, ele acho que ele fazia um pouco diferente do que a gente tem feito hoje. Porque hoje o regente, ele realmente acaba mandando, de certa forma, em tudo. O momento que vai começar, os arranjos. Às vezes ali você tá no momento do salmo. Muitas vezes o último refrão eu quero fazer mais suave, eu mando um instrumental parar. Porque eu vejo que a Assembleia tá rezando. Então todo mundo já tem que saber os gestos, né? Todo mundo sabe identificar, mas assim, né? São coisas... Eu faço assim, vocês sabem que é pra parar. Né? A gente não... É meio intuitivo, assim, né? E aí, foi muito legal essa experiência lá em Roma. Muito nervosismo também, mas foi muito legal. Foi uma experiência riquíssima. E aí, saindo de lá, a Suzy falou comigo, olha, agora na Páscoa aqui na Catedral... É melhor, a gente quer que você vá reger. Eu falei, beleza e tal. Combinamos pro Nicodemos ir um dia, eu fui um dia. Só que aí, eu, assim, tenho tentado fazer um trabalho de ter outras pessoas, né? Porque, bom, eu tenho 2 filhos, eu tô com um filho com 5 meses, né? Então, eu sei que assim, nem sempre eu vou conseguir estar lá com a demanda de quantidade de missas, né? E não pretendo também, nunca pretendi ser o Nicodemos no sentido assim de só tem ele para... Só ele sabe fazer. Não, eu quero mais que outras pessoas saibam também. Sim. Então, por exemplo, lá na Igreja do Ressuscitado, faz muito tempo que eu não tô mais regendo coral. É a Laura agora. E ela... Eu tava na missa de um ano, né? Da dedicação. Agora, né? Aí você tava lá. Pois é.
ela me pediu pra reger. Ela falou, porque é bispo do Rio de Janeiro. Todo domingo ela tá regendo o coral. Sim. Eu falei, não, eu posso. Olha, os ensaios vão ser dia tal e dia tal. Eu falei, Laurinha, esses dias aí eu não vou conseguir. Porque eu não sei, eu nem lembro o que foi, mas era alguma coisa que eu precisava ajudar minha esposa em casa e à noite eu não ia conseguir sair. Ela, não, então eu vou pro ensaio e faço lá. Aí beleza, ela viveu os 2 ensaios, eu não consegui ir. Um regente que não foi nem pro ensaio, ela falou assim, Gui, tô achando que talvez Deus queira que eu vá mesmo, porque eu me lance nesse negócio. Mas você fica ali do meu lado pra me dar segurança, que qualquer coisa que acontecer, você tá ali. Beleza. Falei, Laurinha, confio muito em ti. Vai dar super certo. E foi excelente, realmente. Então, assim, vai se criando novas pessoas, né? Que bom, acabam né? aprendendo a bom fazer. isso, Aí no aniversário do Moisés eu tava no Shalom da Paz, fiz, né? Legal. E assim a gente vai. Aí provavelmente na Páscoa, como agora a gente tá tendo na Catedral e na Igreja do Ressuscitado, provavelmente eu vou reger o coral, né? O coral mesmo lá do Shalom da Paz, e a Laura fique lá na igreja. Eu acho bom isso, assim, que vai surgindo outras pessoas. O Yuri já regeu algumas vezes também. Show. E é um trabalho que eu particularmente gosto muito. Acho muito legal. Não, como eu disse, né? Eu não sei fazer como realmente um profissional. Todas as técnicas e tudo. Mas acho que no fim o resultado dá uma normalmente unidade ali, né? exatamente. A gente cumpre o que a gente muita gente envolvida, necessita, né? Você exatamente. consegue dar uma unidade. Exatamente. Massa. Guilherme, pra gente terminar, quais são aí, de spoiler do que vem por aí na gravadora Shalom Music? Então, vamos lá. Ano que vem, muito provavelmente a gente já começa a preparar o nosso novo álbum litúrgico, apesar de não ser o nosso jubileu ano que vem, mas a gente está querendo lançar o álbum antes. Isso já é um spoiler enorme. Não sei se isso vai se acontecer mesmo. A gente ainda está assim, no começo das conversas. A Laura Salvador vai lançar o seu DVD. A gente está finalizando aí as últimas músicas. A gente já lançou 3 músicas dela. Inclusive, a gente quer fazer a estreia no cinema aqui em Fortaleza, né, do DVD, estreia mesmo, como uma premiere antes de ir pro YouTube. Legal. Então, assim, sintam-se convidados. Quando eu tiver a data, eu mando para vocês irem lá prestigiar. E aí, como eu tava falando, o Yuri Costa, eu não vou falar mais do que isso, mas a gente tá preparando um lançamento. Ele acabou de lançar o álbum dele, né, faz poucos meses. Mas a gente está preparando um lançamento com uma pessoa fantástica do meio secular, né? Uma pessoa, uma das pessoas de uma dupla sertaneja, né? E eu acho que vai ser muito legal também, né? Uma pessoa católica, confessionalmente, né? Católica, que a gente viu que deu match assim também com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita. O Yuri fez uma música linda e eu tô viajando para Londrina agora em dezembro, daqui a pouco eu acabo falando. Eu já falei até a cidade. Tô só esperando. Mas aqui. eu tô viajando pra Londrina agora em Deixa eu pesquisar aqui dezembro. duplas. De Londrina. Eu tô viajando pra Londrina agora em dezembro pra gente gravar, né, o clipe e aí tá finalizando a música. É dupla, né? Não vai, é uma pessoa da pessoa dupla. da dupla, né? Eu vou parar por aqui. É uma dupla de um, é uma dupla de um. Dupla de um, boa. Meu celular foi embora. Mas é isso, assim, a gente tá com muita expectativa desses lançamentos. A Sueli também. Agora, eu não sei, esse aqui eu não sei se eu posso falar, porque aí depois ela me mata. Mas a gente tá preparando um projeto muito grande pra Sueli no ano que vem. Ano que vem ela faz 30 anos de ministério. 30 anos. Então a gente tá preparando uma coisa bem legal e bem grande. Vão reeditar o Seu Nome é Amor? Quem sabe, né? Quem sabe? Eu não vou falar mais nada. Mas é isso, a gente tá com muito projeto bom muito pro ano que vem, muita coisa legal e tem muito trabalho pela frente. Com certeza. Legal. Valeu, Guilherme. Ei, cara, e o Instagram, o @, da Shalom Music? Shalom Music Label. Label? É só porque L-A-B-E-L. Até tem muita gente que fala assim, Shalom Label. Não, é Shalom Music. A gente Viu? só botou o label... Diretor, dá pra colocar aí? A gente só botou o label porque já tinha Shalom Music. Aí eu queria Shalom Music oficial. Aí, como eu sei que isso é o nome da gravadora, né? Porque no inglês é rótulo, né? É o nome que se dá pra gravadora ali, pra produtora. Então, normalmente se diz label, né? Sim. Então, e quem quiser conhecer o trabalho da Shalom Music, vai lá no Instagram. E quem YouTube, quiser conhecer tem o nosso pessoalmente. canal.
Pode ir lá na Diaconia. Com certeza. Muita Chega gente vai lá, visitar. quero conhecer vai lá o Guilherme visitar, e a fala Shalom assim, eu Music. quero conhecer o escritório da Shalom Music. A gente está lá de portas abertas, o nosso estúdio também, funcionando todos os dias, né? Tem muita gente que visita, às vezes, a Diaconia, não pela gravadora, mas porque está indo conhecer, né? E aí passa lá no estúdio. Ontem, por sinal, teve uma pessoa, um padre, que passou lá no escritório, a gente mostrou o estúdio para ele e tudo mais, legal. Pode conhecer. Show de bola. Agora, todos os clipes do Shalom estão concentrados no YouTube da Shalom Music? Assim, a gente criou a gravadora tem 2 anos só. Então, desses 2 anos pra cá, tudo que a gente tem lançado lá dentro como um hub, né? E agora tem a collab, né? Tem um YouTube. collab, tá perfeito. Isso era o meu sonho. Aí vai no canal de cada um dos cantores e... Isso era o meu sonho. De todo mundo, De cara. todo Nosso mundo, também. né? Mas, assim, o Com Shalom, que é o canal oficial da comunidade, ele cresceu muito por conta da música, né? Tudo que tinha de clipe, inclusive o primeiro clipe do Missionário, foi lançado lá. Legal. Então, assim, inclusive me disseram que até hoje, depois de sei quantos anos, é o vídeo mais visto. Você bota assim, nas últimas 24 horas, ainda é o vídeo mais visto do canal. É mesmo. Então, assim, hoje o Missionário já tem o seu canal, o Sueli também. Os outros artistas que são um pouco menores, a gente coloca dentro do nosso canal, porque é como um hub, né? A ideia é a gente crescer o canal para que quando daqui a 10 anos a gente for pegar um artista pequeno, ele já tem um lugar com muita rotatividade, com um público que já Projeção. espera, já sabe o que tem, né? Criar um grupo ali de fãs que sempre estejam ouvindo as músicas, né? Então a ideia é mais ou menos essa. Mas com collab facilitar a nossa vida. Né? Facilita, Graças a Deus, tu é graças louco. a Deus. Valeu, Guilherme. Obrigado, cara. Uma alegria, obrigado pelo convite. Conversa maravilhosa, viu? Muito obrigado pela mesmo. partilha. Deus abençoe aí seu ministério, sua missão e dê muitos frutos. Valeu. Aí, E vocês na estão Shalom Music. convidados para Obrigado, cara. conhecer lá a Diaconia, né? Muito obrigado. Vamos Para lá. irem lá. Você já conhece, né? Você Conheço. estava na fundação da Tava lá, Diaconia. ele tava na pedra construção. fundamental lá, eu não tava lá. Mas estão convidados. Na missa você já foi, mas Exato. se quiser ir lá no domingo, tem um coral muito legal lá. Legal. Maravilha. Mas obrigado pelo Maravilha. convite. Bom demais. Gente, deixa o like aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilha demais aí com todo mundo nos seus grupos de WhatsApp, com todo mundo, com familiares, amigos, enfim, não só com a pastoral da música, tá? Da sua paróquia, mas com todo mundo aí, essa partilha do Guilherme Pontes. Valeu, Guilherme. Pedrão, algum aviso aí que eu esqueci? Valeu. Valeu.